e que somos dotados por Ti, nosso Criador, com nossos direitos inalienáveis à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Pai Celestial, sabemos que esses princípios não vêm do governo, mas de Ti. Recordamos as palavras de Thomas Jefferson. Consideramos essas verdades como evidentes por si mesmas. Ao Te buscarmos com humildade, até nossas feridas mais profundas são curadas. Tem razão, ele fala da ferida mortal curada. Como é que não há mais protestos? Basicamente, trazendo todo o mundo de volta. Ele cita Deus, o Criador, mas rejeita o quarto mandamento. Lembra-te do Criador. Há uma bênção nos Estados Unidos. Novamente, a apostasia que vai surgir realmente traz ruína nacional. Esse cartaz, embora inofensivo, é como uma versão visual do mundo, começando a se maravilhar após a besta. Os Estados Unidos foram usados e abençoados por Deus. O que acontece agora, segundo a profecia, é que vai falar como um dragão. 50 anos disso, como se não planejasse papado permitir que tal liberdade acontecesse. Porque sim, a Bíblia fala muito claramente que milagres serão usados para formar a imagem da besta. A ignorância das Escrituras leva à união com Roma e à unificação entre igreja e Estado. Bem-vindos, irmãos e irmãs, ao próximo episódio do Projeto Verdade. Sou Matthew Shanché e meus irmãos em Cristo, Andrew Bukishki e Kenneth Moore. Que bom ver vocês. É bom estar aqui também. Que bom te ver. É bom estar aqui. Como vocês viram, nem muitos dos nossos outros irmãos e irmãs também viram. O irmão Bradley, lá do canal Strange Normal, teve um vídeo viral mostrando que o Trump anunciou algo como um sábado nacional e a maioria das pessoas associou a isso. Bradley trouxe pontos interessantes, assim como outros irmãos e irmãs também. Mas acho que hoje vamos analisar um quadro mais completo sobre o que realmente aconteceu com esse sábado nacional. Recentemente, conforme estamos gravando, vimos o evento da rededicação dos Estados Unidos a Deus. Isso se encaixa na profecia bíblica, pois estamos presenciando a fusão entre o falso profeta e a besta, unindo o protestantismo americano e o catolicismo, reunindo-se no palco nos 250 anos de uma nação que foi fundada como nação protestante. Muitos dos fundadores citados naquele palco se revirariam em seus túmulos com a fusão desses dois poderes. Mas é exatamente isso que deveríamos estar vendo neste momento da nossa história, não é? É sim. Bem, a história está se repetindo também porque quando os Estados Unidos começaram nas colônias foi para escapar. A perseguição religiosa no Velho Mundo, mas o que eles acabaram fazendo no início foi, na verdade, promover perseguição religiosa contra outros, aqueles que discordavam deles em troca. Então, isso meio que vai fechar o ciclo no final, onde você sabe que a minoria será destacada, aqueles que realmente guardam os mandamentos de Deus. Sim, Apocalipse 13 está se cumprindo diante dos nossos olhos, e os Eporoá muito em breve vão agir como a primeira besta mais uma vez. Sim, estamos focando nisso em tempo real, abordando o tema repetidas vezes para solidificar essa visão. Assim, as pessoas não se desviam ao serem empurradas para um desses dois campos. Enquanto o cenário profético se desenrola na América, queremos garantir que nossa mensagem, pela graça de Deus, alcance o mundo todo. Por isso, criamos o canal internacional do The Truth Project para levar esse conteúdo a outros idiomas. Nosso trabalho é impulsionado por vocês ao curtir e compartilhar os vídeos. Se ainda não é inscrito e acha que essa informação ajuda você ou outros, inscreva-se agora. Cada nova inscrição amplia o alcance para públicos que nunca ouviram essa informação antes. Por isso queremos realmente garantir que isso não fique apenas conosco, mas que vá o mais longe possível. Nos esforçamos para isso, com conteúdo em outros idiomas. Sei que há pessoas queridas que falam outras línguas e querem ouvir isso também. Então, por favor, confira isso. Além disso, lançamos o canal do Projeto Truth com clipes e versões mais curtas deste conteúdo, como a nossa série das 7 igrejas com o irmão Andrew. Tudo isso será reunido em playlists únicas. Então não deixe de conferir esses canais também, para aproveitar ao máximo esse conteúdo e também tornar mais fácil compartilhá-lo com os outros. E irmãos e irmãs, se vocês ainda não viram, além disso estamos em diferentes plataformas de podcast como Spotify e Apple, e até mesmo no iHeartRadio também.
Então, não deixem de nos conferir por lá. Estamos alcançando pessoas no mundo todo, como China, Japão e Vietnã. Essa mensagem está indo longe. E aproveite também. Por fim, minimizamos os pedidos de doação para focar em transmitir a mensagem e deixar que Deus cuide de todos os detalhes. Nós temos uma equipe, com a equipe e os esforços crescendo, queremos ampliar a divulgação dessa mensagem. Então, se possível, use os links de doação, contribua como puder e apoie essa causa para continuarmos com esse trabalho. Como se vê, está próxima a união entre igreja e Estado. A cada dia nos aproximamos mais, e o tema de hoje reforça ainda mais essa realidade. E o objetivo principal de tudo isso não é adotar uma postura de medo ou de ansiedade. Na verdade, é encarar nossa realidade sem suavizá-la, usando isso para nos apegarmos mais a Jesus. Vocês conhecem a história de Jacó. Falamos muito disso sobre o fim dos tempos, mas ele, ao lutar com aquele anjo, não lutava para vencer ou derrotar um inimigo. Ele lutava para se agarrar à vida, literalmente. E acho que há uma lição nisso que devemos levar. Não se trata da nossa força, é sobre a força dele. E esses versículos de 2 Crônicas 20, versos 12 e 15, realmente nos dão, espero, a compreensão de que essa não é uma batalha nossa para vencer. Deus prometeu que Ele é quem vai conquistar a vitória por nós. Pode parecer esmagador, mas espero e sei que vocês também têm pessoas em suas vidas que veem e ouvem muitas dessas informações. Talvez sintam medo, quando na verdade queremos que achem Jesus e a esperança, para se apegarem a Ele, sabendo que não há esperança na política ou no setor privado deste mundo. Trata-se de caráter. Seu caráter precisa estar preparado para o céu. Quero dizer, é realmente isso. Quero dizer, Deus não faz robôs de ninguém. Ele está trabalhando com cada um de nós para nos preparar para o céu. E o processo pelo qual estamos passando é descrito na Bíblia como ser refinado no fogo, como o ouro e a prata que estão sendo purificados. É isso que está acontecendo em nossas vidas. Então, quando o calor e os desafios surgem à nossa porta, deixemos Deus usar essas situações para realmente nos purificar. E é isso que está acontecendo. Quero dizer, não existe coroa sem cruz. Sem cruz, sem coroa. Por isso precisamos pedir a Deus que trabalhe em nossos corações, porque a crise que está por vir vai revelar o caráter. Quero dizer, há um motivo para o teste da marca da besta ser o que é. Você vai realmente escolher Deus acima de tudo? Ou vai decidir aceitá-la na mão apenas para seguir o fluxo, mesmo que no seu coração você não esteja convencido disso? São decisões de grande peso para nós. Assim teremos certeza do livramento de Deus, de seu poder e força conosco. Mas também temos uma escolha: deixar Deus purificar nossas vidas e enfrentar esses desafios, porque senão não estaremos preparados. Sim, e é por isso que queremos apresentar isso como uma reivindicação dessas promessas. Imagine como os antigos israelitas chegaram à fronteira da terra prometida. Eles já haviam recebido a promessa dos bens da terra, eles já tinham recebido a promessa de tudo aquilo e que não seriam eles que fariam, mas Deus que já havia feito por eles. Bastava caminhar em fé, mas custou 40 anos de incredulidade. Ao chegarem à beira da terra, enviam espias e a maioria diz que não vale a pena. Mas Deus não prometeu que o caminho seria fácil, mas prometeu a libertação, e eu acho que é por isso que vamos ler aqui no versículo 12, capítulo 20. Ó Deus nosso, não o julgarás? Ao olhar o mundo, parece que o Senhor não vê toda a maldade? Não vai julgá-los? Pois não temos força contra essa grande multidão que nos ataca? Não deteremos a enxurrada que vem. Daniel 11:40 diz, ele virá como um redemoinho. Essa grande multidão que vem contra nós, nós também não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão onde? Eles buscam a Deus. Essa perseguição, esse fogo refinador, ensina que devemos focar em Deus e manter os olhos fixos em Jesus. No versículo 15, o Senhor diz a vocês, não tenham medo nem se assustem ante essa grande multidão, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Essa posição é poderosa, porque aí você pode recuar e dizer, uau, Deus, ok, creio em tuas promessas. Acredito que todo esse mundo, vindo contra o seu pequeno remanescente, não deve temer. Porque se fazem parte dele, então estão lutando contra Deus, não contra aquelas pessoas. Com certeza. Em Apocalipse 21, o versículo 7 diz, aquele que vencer herdará todas as coisas, eu serei seu Deus e ele será meu filho. Já o versículo 8 menciona os covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros e os demais.
Mas menciona que a primeira coisa que diz é que os covardes e os incrédulos não vão conseguir. Então esses testes vêm como pequenas provações que estão acontecendo agora. Sei que em muitos lugares que visitei recentemente, as pessoas estão adoecendo inesperadamente. Sim, Eles enfrentam desafios. Muitas provações ocorrem agora entre o povo de Deus. E essas pequenas coisas nos preparam para as maiores coisas por vir. Então, não perca a fé. Tenha coragem e saiba que Deus atua em nós, nos preparando para algo grandioso. amém. Porque algo importante está acontecendo. E vamos começar por aqui, enquanto entramos no tema do sábado. O que estamos realmente observando é esse poder de fusão, esses dois poderes megalíticos na forma de igreja e Estado, meio que crescendo juntos e se fundindo diante dos nossos olhos. E sei que muitos nos Estados Unidos provavelmente perceberam isso. O rei da Inglaterra veio recentemente aos Estados Unidos e fez uma espécie de turnê com Trump. Aqui eles estão juntos, lado a lado, e a conta oficial da Casa Branca, você pode ver bem aqui, Casa Branca publica 2 reis. Agora, isso é algo realmente estranho de se dizer em um país que é tanto protestante quanto uma república, vindo de uma fuga da mentalidade monárquica inglesa e espiritual do papado. E aqui estamos em 2026 e a conta oficial da Casa Branca está apresentando isso como 2 reis. Até mesmo essa perspectiva muda drasticamente a fundação do país, conduzindo ao eventual repúdio americano à Constituição. Mas são esses pequenos detalhes aparentemente triviais que rompem barreiras para esse fim inevitável, onde quem governa não serve mais ao povo, seguindo a mesma tese que apresentamos na posse de Trump. Até mesmo a gravata roxa que ele usou, a troca do vermelho para o roxo, foi uma homenagem à realeza, a esse processo de se tornar uma espécie de rei nos Estados Unidos. Não é a primeira vez que isso ocorre. A revista Time, em 2018 e 2022, fez coleções sobre Trump. 2023, Trump recebendo uma coroa da Torá. Em 2025, Trump novamente na conta da Casa Branca, meio que o retratando como um rei. E então, os economistas em 2025, o possível rei. Então, estamos vendo claramente essas nuances que vão diretamente contra os princípios fundadores da América, mas de alguma forma, Trump é colocado como esse exemplo do que a América deveria voltar a ser. É um contraste estranho. Bem, a dialética hegeliana se desenrolando com o outro lado, o protesto sem reis, certo? Então quer dizer, isso se deve ao fato de que ele está, de certa forma, provocando as pessoas. A Casa Branca está trolando e provocando seus críticos. Sim, então, Quer dizer, pode haver alguma verdade nisso também. Mas, na verdade, sempre há um pouco de verdade em uma piada, não é? sim. E neste momento eles estão no ponto em que acho que os frutos os reconhecerão por seus frutos. E isso é uma piada, ou existem, de fato, passos muito reais em direção, você sabe, à rejeição dos princípios constitucionais? Eu acho que a realidade observável, que qualquer um pode ver, é que estamos a caminho de repudiar grande parte da Constituição. Mas também estamos observando o surgimento desse sistema igreja-estado. Então eu achei isso meio estranho, mas veja a data, 15 de maio, e estamos gravando isso em 18. Foi há apenas 3 dias. E a conta oficial da Casa Branca mostra de forma muito explícita, com o dedo ao fundo, o conhecido símbolo 666. E como apontamos em outros episódios diretamente do site da Igreja de Satã, o 5º grau, o grau mais alto, o grau maga na Igreja de Satã, então há essa dicotomia. Eles exibem símbolos 666, conhecidos com o slogan satânico MAGA, enquanto o Departamento de Segurança Interna e a Casa Branca dialogam no X, citando versículos bíblicos, orai sem cessar. América, uma grande nação. Devemos sempre ser uma nação sob Deus. Surge então essa mentalidade profana, 666, das mesmas contas que pregam ser uma nação sob Deus. Isso nos faz perguntar, de qual Deus falam? Bem, seria bom consultar a história aqui. Se você voltar à história romana, sabe o imperador Constantino, em 313, certo, declara o Edito de Milão, não é? Assim, estabelece a liberdade religiosa, encerrando a perseguição, certo? Mas a história que
Constantino tinha com seu pai é muito interessante. O imperador Aureliano era seu pai e ele governou de 270 a 275 depois de Cristo. E seu pai era membro do Sol Invictus, que era um culto que representava o Sol invencível, inquebrável, e ele acreditava em um só Deus e um só império. E Constantino também acreditava nesse único Deus, um imperador, uma igreja. Isso é romano. Isso é história romana. Isso vem do culto ao Sol, o Sol Invictus, de pai para filho. E então Constantino, é claro, cria essa situação em que o cristianismo e o paganismo agora estão sendo mesclados. Porque o mais importante era um Deus, um país, uma igreja. Acho que é uma ótima forma de dizer, vindo de uma única fonte, a conta oficial da Casa Branca. Nunca vi nada parecido. O profano e o sagrado, o impuro e o santo. Antes de entrarmos na conversa sobre o sábado, estamos, na verdade, construindo um mecanismo maior que leva a esse tema. Veja como apresentam isso e por que importa. Mas o que importa é esse movimento para a unificação entre a Igreja e o Estado. Parece algo sagrado, porém, na verdade, é profano, não fala de acordo com esta palavra. E assim, para mais evidências. Para esse fim, você vê que o dia que eles escolheram, sabe? Vimos vídeos saindo sobre eles estarem fazendo o verdadeiro sábado. Mas o que realmente vemos quando damos um passo para trás e tentamos ver como tudo isso se encaixa? O foco nunca foi o verdadeiro sábado. A única razão pela qual eles incluíram o sábado foi para apresentá-lo da maneira que queriam, como uma tradição judaica, e essencialmente como uma relíquia. Mas o evento principal foi em 17 de maio. Em vez do pôr do sol das 15 horas às 16 horas, eles marcaram toda a cerimônia de rededicação da América a Deus para qual dia? Claro, vai ser neste domingo. Sim, vai ser neste domingo. Essa é o truque que está sendo feito em toda essa história. Então, o momento de realizar o evento de oração e rededicar a Deus no Dia Nacional de Oração foi centralizado no domingo, não no sábado verdadeiro. Para trazer todos em harmonia, eles apresentaram o sábado legítimo e o cristão como opções para agradar a todos. Como cristão, ele conhece a Bíblia. Sinceramente, eu entendo como as pessoas se sentem à vontade com isso. Afinal, por que se importar com apenas um dia? Certo, parece uma concessão bastante fácil. Tipo, vamos fazer isso juntos. Cuidem do dia, fica para o domingo, sem crise. Antes de ser obreiro bíblico com um colega, fiz evangelização porta a porta no Canadá. Aqui na Colômbia Britânica é uma área muito secular. De certa forma, é uma região conhecida como o cinturão bíblico. Mas também é muito secular no Canadá. Surpreendeu-me quantos batiam de porta em porta com o grande conflito. Me surpreendeu quanta gente achava que legislar o domingo era uma boa ideia. Pensavam, talvez precisemos disso, sabe? Talvez precisemos disso para nos unir e lidar com outras questões. E me surpreendeu que até pessoas não religiosas não se opunham totalmente. Porque elas diziam, talvez tenha algo bom. E acho que é por isso que o pêndulo balança tanto para um lado, tanto para o wokeísmo, tanto para, sabe, ideologias de esquerda, não para tomar partido político, mas apenas para mostrar o despotismo da ausência de Deus. Naturalmente, mesmo para aqueles que não acreditam em Deus, eles aceitam isso só pela qualidade redentora da moralidade. Acho que até o Richard Dawkins fala sobre isso. Para uma sociedade civilizada, ele se tornaria cristão pela estrutura moral, não por crer em Deus, mas só para estruturar a moralidade. Então, acho que isso é visível nesse movimento hegeliano. Vemos esse mundo ser empurrado para dentro. Faremos um episódio sobre Carney no Canadá e o que está acontecendo por aqui. Mas esse impulso em direção à loucura no país vai naturalmente provocar uma resposta da direita religiosa e buscar as qualidades redentoras de coisas como um dia de descanso para trazer a moralidade de volta. E assim, Trump está realmente rompendo muitas barreiras para aqueles que podem não sentir que ele sabe o que está acontecendo ou não. Os frutos do seu trabalho demonstram que ele é muito proativo na promoção de uma agenda cristã e em ser um grande unificador entre, digamos, o judaísmo e o cristianismo. Então ele pede isso em primeiro lugar, Shabat Nacional. Agora, quero te perguntar, irmão, se você acha que os primeiros adventistas que escreveram aquela resposta a Roma e a Feira Mundial, para o encerramento no domingo, consulte o livreto de apelo e protesto. Isso basicamente dizia, você não pode declarar nada em nível governamental para que princípios ou leis cristãs sejam mantidos em nível governamental, porque no fim das contas, isso levaria a uma situação delicada para retornar a Roma.
Você acha que eles teriam algum problema com essa renovação da devoção a Deus e com a convocação de sábados nacionais? Completamente e inteiramente. Quando a T. Jones argumentava, mesmo no âmbito do governo federal, perante a comissão sobre o projeto de Lei Blair, que os aliados que se opunham à imposição religiosa de tal dia, do ponto de vista governamental, eram praticamente ateus. É como se tivéssemos aliados estranhos, né, sabe? Mas a verdade é que sempre que você se depara com algo que te incomoda pessoalmente, tipo, sabe, que dia? O dia em que você adora, quem você adora, como você adora, essas coisas não podem ser legisladas pelo governo, porque aí você está misturando algo que pertence somente a Deus e a mais ninguém. Seu serviço a ele passa a ser serviço ao Estado. E isso é algo muito sério, isso é extremamente sério. Nossos pioneiros entenderam isso, e A.T. Jones defendeu esses pontos de forma muito eloquente. É verdade. É a primeira vez em nossas vidas que um presidente convoca um reconhecimento nacional de um dia santo religioso. E nós vamos analisar essa declaração, mas o que é particularmente interessante é que, sim, o verdadeiro sábado, mas logo atrás do verdadeiro sábado estava o falso. Veremos que um teve pouquíssima divulgação, enquanto o outro teve bastante, com milhares se reunindo no domingo, líderes religiosos e políticos presentes. Agora, veremos alguns trechos em vídeo disso. Eventos que aconteceram ontem mesmo, nossos direitos não vêm do governo, eles vêm de Deus. Uma nação é tão forte quanto a sua fé. Isso foi dito pelo secretário Peter Hegseth. Já falamos sobre ele e sua cruz de Jerusalém, a ordem do Santo Sepulcro da qual faz parte. Nacionalista cristão e sionista, ele defende que nossos direitos não vêm do governo, mas de Deus. Agora, essa é uma afirmação que, como cristãos, diríamos que é bíblica, mas de alguma forma, ainda assim, ela é apresentada de uma forma que traz o Estado para sua visão de igreja e não o retira. Eles estão misturando os dois. E embora seja uma afirmação que você poderia apoiar à primeira vista, ela é logo seguida por a nação é tão forte quanto sua fé. E é aqui que vemos isso. A rededicação foca na identidade e orgulho nacional de que os Ioannem são abençoados por Deus. Deus não está na identidade nacional. Não sei como reiterar isso mais. Ele está nos corações e mentes dos indivíduos que ouvem e praticam, certo? É basicamente tão simples quanto isso. Tinha assim uma câmera da Fox News ou algo assim. Acho que tinha uma foto de alguém com um grande conflito na mão. Tem um vídeo por aí, eu vi. Era sobre o pessoal do nosso ministério. Tinha uma foto de um cara segurando um grande conflito na mão e ele estava lá fora. Ele era um evangélico que comemorava lá e tinha um grande conflito consigo. Eu pensava que havia muitos ministérios adventistas no local, distribuindo o grande conflito e tentando alcançar as pessoas com esse livro, mas nesse livro descreve exatamente como a santidade do domingo surgiu. E foi o sábado que foi exaltado, depois o domingo foi exaltado ainda mais. O sábado foi rebaixado até o domingo superá-lo, exatamente como você descreveu no último fim de semana. O sábado foi exaltado, mas não a ponto de ser exaltado a ponto de o domingo surgir, e sim acima do sábado, certo? Disseram que é exatamente assim que vai acontecer, assim como aconteceu no passado, e isso vai se repetir. Acho que já vemos isso acontecer. Acho impressionante como isso é pertinente. Para todas as pessoas que criticam o adventismo, vocês estão tão ocupados criticando que nem percebem o quão certeiro é. São os únicos apontando o protestantismo americano para unir igreja e Estado. Estamos, tipo, na porta disso acontecer. Alguém pode negar que a interpretação está correta? Não vejo como poderiam, do ponto de vista bíblico, até o ponto em que vimos. Nesse evento, exibiram um vídeo de Donald Trump no Salão Oval, novamente fazendo referência aos pioneiros do fim do século XIX, lidando com as leis Blair e dominicais. Eles se revirariam no túmulo com isso. Um presidente lendo as escrituras como ato religioso nacional é uma escolha interessante. É 2 Crônicas 7, do 11 ao 22. Fala sobre a construção do Templo de Salomão, a casa do Senhor. Acho particularmente interessante porque os versículos seguintes são famosos por registrarem a promessa de Deus e a segunda aparição a Salomão. Depois diz que qualquer pessoa que não obedecer ou seguir a Deus estará sujeita ao julgamento por desobediência. Então, todo o conceito ainda é aplicável. Você não pode simplesmente revestir tudo com termos bíblicos. E depois tirar o Deus da Bíblia disso ao não seguir a sua palavra e ainda assim dizer que é bíblico. Isso é a aparência de piedade sem o poder dela.
E mesmo nos versículos que eles estão lendo, eles estão se condenando, se você continuar lendo, porque está condenando, dizendo: não estou interessado que você me construa um templo, estou interessado que você me siga. E ele até adverte sobre a idolatria que o templo poderia se tornar como edifício. Ele seria adorado por sua própria beleza, em vez do Deus que representa. Então, é tão perfeito. Deus está mostrando a hipocrisia deles ao lerem esses versículos, e então eles obviamente não continuam mostrando. Tudo o que ele busca é obediência. Ele não está interessado em moradas feitas por mãos humanas. Durante as audiências sobre o projeto de Lei Blair, estando presente A.T. Jones, o quarto mandamento foi oficialmente registrado no Congresso. Alguém leu da Bíblia exatamente o que estava escrito. Lá fala do sétimo dia. Querem aprovar uma lei para guardar o domingo usando a Bíblia, mas ela diz o sétimo dia, então é exatamente o que você está dizendo aqui. A própria palavra de Deus os condena. Eles tentam distorcê-la, lembrando a besta semelhante a um cordeiro que fala como dragão. Está tentando, você sabe, se revestir e se cobrir com essa linguagem e atitude bíblica, mas na verdade tudo o que está fazendo é tentar falar como um dragão. Exatamente isso. Você acertou em cheio. Mateus 7, de 21 a 23, descreve um mundo que está clamando por Jesus, mas Jesus diz: eu não vos conhecerei. Ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo mundo que invoca o nome de Jesus entrará no reino dos céus. E então ele qualifica isso. A próxima coisa que ele diz: mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Agora, às vezes nos metemos em encrencas, dizendo que somos participantes ativos no plano de salvação e responsáveis não apenas por ouvir e entender, mas por praticar. E isso será um grande diferencial entre o verdadeiro e o falso. Apocalipse 20:7 diz que o vencedor herdará todas as coisas. Superar o quê? O que superamos? Qual a batalha na cruz? Acabou o pecado. Como se dissesse, fim à transgressão, profecia das 70 semanas. Por isso Cristo recebeu o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então você tem razão. Há algo a ser feito no plano de salvação. E é aqui que tudo realmente se resume, a lei de Deus. Sim, e há muitas pessoas que dizem: basta dizer o nome de Jesus, acreditar e pronto, mas não, você tem que agir. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome o falso profeta? E expulsaram demônios, falsos milagres. E em teu nome fizeram muitas obras maravilhosas. E Jesus lhes dirá: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Esta é a contraposição desses dois sistemas. E não se trata de Donald Trump. Estamos falando muito dele porque ele é a figura central no momento, mas quem vier a seguir ocupará esse papel e fará o plano avançar. Estamos comparando os sistemas, as potestades e os frutos do que está acontecendo no mundo, do sistema que ele lidera como a maior potência mundial, os Estados Unidos. Então, já sabemos onde isso vai dar, não é? Tudo termina em uma só mente, um mundo inteiro unido em um falso cristianismo. É isso que leva à criação de uma imagem da besta. E é isso que nos leva de volta a essa reivindicação do verdadeiro sábado para que todos os americanos o observem. Porque esses versículos anteriores, eu diria você e eu concordaria, esses são, em geral, versículos que falam do futuro. Sim, eles possuem uma só mente. Sim, bem, isso está se referindo especificamente aos 10 reis que ainda não têm o seu próprio poder, Exatamente. ainda sem coroas. Isso fica para o futuro. No Apocalipse 17 é o nosso tempo. É o tempo da besta terrestre que sobe da terra. É o tempo de Apocalipse 17 e estamos exatamente no ponto, pouco antes dos 10. Volte rápido ao versículo em Mateus 7. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. A parte final diz: vós que praticais a maldade. Sim, pecado. Pecado. Pecado é a transgressão da lei. Novamente, isso tem a ver com a lei de Deus e seus mandamentos. Então, essa é uma parte importante disso. E o sábado é um dos 10 mandamentos. Claro, o que o diabo vai tentar fazer você? Ele vai desviar sua atenção para outra direção, via ou outro Deus. Sim, uma versão com um visual cristão é a perna reta com a dobrada. É o sagrado junto com o profano. E é por isso que as pessoas podem dizer: espere, mas eu afirmo que Jesus existe. Eu realizei trabalhos em nome dele. Eu profetizei, mas você não fez de acordo com a palavra de Deus? Não importa como pareça ou o que diga. Os frutos precisam corresponder ao que a palavra de Deus diz. Se estiver em desarmonia, não há luz nisso. Então, outra afirmação voltada para o futuro aqui é fazer essa imagem. E vimos em um episódio anterior que é o poder secular e o poder civil se unindo quando a autoridade civil é controlada pela autoridade religiosa.
é quando essa imagem é formada. E eu acho que é isso que estamos apontando quando olhamos para esse evento sem precedentes de convocar um sábado nacional. Então, em 4 de maio de 2026, o presidente Donald Trump emitiu uma proclamação designando maio como o mês da herança judaico-americana. E eu meio que gostaria de trocar a palavra herança por tradição, fundação do patrimônio, fundação da tradição, digamos assim. Sim, é uma situação duplamente complicada, porque, em primeiro lugar, você convoca a nação como um todo a observar uma prática religiosa. Sim, 2, você está prevendo. O sábado é uma coisa judaica, a- a herança judaica. E isso é completamente impreciso. É a herança da humanidade desde a sua criação. sim. E para todas as pessoas que ridicularizaram os adventistas por tanto tempo por causa da questão do sábado, eles dizem tipo, ou não importa, ou Deus mudou isso, ou que Deus não se importa com um dia específico. Mas em 2026, é óbvio, nós somos focados no sábado. Tudo o que cremos desmoronaria se o sábado não importasse. E, no entanto, agora, literalmente há 1 ou 2 dias, lidamos com as primeiras questões do sábado nacional em toda a minha vida. Não sei quanto a você. Você é um pouco mais velho do que eu, mas não muito. Então, você já viu? Qual É coisa assim, nós não se vê isso desde os pioneiros. não, Ninguém está vivo neste momento. Isso foi durante a Era Dourada, nos anos de 1800. tarde. Anos 1800, quando vivíamos novamente a Era Dourada. E é isso que eu acho realmente arrepiante, tudo isso. Aquelas situações em que poderíamos ser alvo de piadas ou passar vergonha, e tipo, isso não poderia ser mais relevante e real do que é agora. Convocando um sábado nacional do pôr do sol, de 15 de maio até o anoitecer de 16 de maio. Já passou faz alguns dias o 7º dia bíblico do sábado. A proclamação destaca, e eu gosto de como ela diz, o 7º dia bíblico do sábado. Isso ficará claro ao avançarmos no episódio e analisarmos nossas definições. Devemos sempre questionar: é bíblico? Se não for, teremos problemas. A proclamação enquadra esta celebração para honrar a sagrada tradição judaica. Analisemos a declaração sob nossa visão. Bem, É estranho você falar do sábado bíblico e chamá-lo de tradição judaica. É tipo assim: sim, escolha uma faixa. Escolha uma. qual deles Sim, é tradição ou se é bíblico? bom ponto. Por isso, ao lidar com erros, eles são inconsistentes, mas as pessoas não são criteriosas e, pela graça divina, só ele pode proferir esse sermão. Busquem aquele que dá sabedoria generosamente. Neste ano histórico, nos alegramos com o triunfo do espírito americano e nos rededicamos à liberdade e justiça para todos, em homenagem aos 250 anos da independência americana e no fim de semana da rededicação, um jubileu nacional. Isso é algo sobre o qual vamos falar um pouco mais adiante. Em termos bíblicos de oração, louvor e gratidão, os judeus americanos são incentivados a observar um sábado nacional. Família e amigos diversos se reúnem em gratidão por nossa nação. Este dia honra a tradição judaica de tirar um tempo para descansar, refletir, agradecer e ao Todo-Poderoso. O que falta ao definir esse tempo? O que são as 3 mensagens angélicas? Quero dizer, o foco principal, o quarto mandamento, seu foco principal é Deus como o Criador. Portanto, enquadrar isso como uma tradição judaica muda tudo. Guerra psicológica que o povo de Deus precisa se preparar, pois é o que enfrentamos. Charlie Kirk, você já viu muitos como eu que pensaram, Charlie Kirk fala do sabá. Mas será que ele estava falando da mesma coisa? Referia-se à tradição judaica ou aos mandamentos no 4º versículo? Mandamentos do Criador, Alfa e Ômega. Na verdade, ele guardava o sábado e também o domingo, mas observava fielmente o sábado do pôr do sol ao pôr do sol, porque isso estava na Bíblia. Mas foi porque algum judeu lhe ensinou isso como uma tradição sagrada judaica, onde ele focava em descanso e reflexão, mas ele nunca falou sobre isso como um mandamento de Deus desde a criação do mundo, como um reconhecimento de Deus. O Criador. Exatamente. Meio ou inteiro. Exatamente. E é isso que a tradição judaica oferece. Ela oferece a meia medida, assim como guardar as festas, ou você sabe, cumprir todas as obras da lei seria apenas uma meia medida. Todas essas coisas só seriam boas se você tivesse a medida completa da fé, certo? Sem fé, você não pode agradá-lo. Então não há nada, essa meia medida não oferece nada em comparação com o real. Então é como? Típico de Satanás. Ele te oferece algo vazio, como fez com Eva. Oferecia a ela apenas o mal,
mas apresentou de forma atraente e boa. É o que acontece aqui, apresentado como tradição judaica sagrada. Eu pense também que, ao retornarmos ao início da apostasia, quando se tratava de adoração, esta acontecia fora do jardim. Eles entraram para oferecer um sacrifício, e esses eram Caim e Abel. Sim, isso. E Caim, então, vem apresentar a sua versão do que é adorar a Deus. E tudo isso é um problema. Então, desde o princípio, não se pode dizer que podemos fazer do nosso jeito. Devemos seguir a Deus e o que Ele deu desde o início. Não pode ser o nosso dia e nem a nossa tradição. E é isso, no fim das contas, que leva tudo a se tornar apóstata, porque querem o nome e o cristianismo como um traje, mas sem o verdadeiro, sabe? Peso completo do que significa ser cristão. E essa apostasia agora está se formando em um ritmo e nível como nunca antes. Quero dizer, olhe para esta declaração diretamente do Ainda estamos no site whitehouse.gov. Eu ainda conclamo todos vocês, americanos, a celebrarem sua fé e liberdade ao longo deste ano, durante este mês e especialmente no Shabat. Ao ler isso, qual é a sua primeira reação ao ver um apelo para que todos os americanos façam algo assim? Sim, mais uma vez você está tentando converter todo mundo religiosamente, através do poder do Estado, através da influência que a Casa Branca exerce. E muitos adventistas podem pensar: ei, na verdade estamos indo bem. Eles estão invocando o sábado, não é tão ruim assim. Vai ficar tudo bem, pessoal, não é tão ruim quanto pensávamos. E isso, na verdade, Ocorre. é como dar um dedo e tomarem o braço inteiro. Então, essencialmente, havia 3 pontos principais nisso. A declaração apresenta isso como uma tradição judaica sagrada, conclamando todos os americanos a praticarem algum tipo de observância religiosa, mesmo que fosse para o verdadeiro sábado, o que a torna maleável para todos. Porque, os evangélicos não ligam muito. Os judeus se importam. Então, eles precisam manter isso. E aí você tem os adventistas meio que olhando para os dois lados. E de alguma forma isso atraiu ao fazer isso nesse dia e ao convocar para esse dia. Na verdade, isso atraiu a maioria dos americanos. Depois, a partir daí, indo exclusivamente para o domingo. Então é meio esperto, mas está fazendo com que todos os americanos observem alguma coisa. Mesmo que tenha sido feito pelo judaísmo de hoje em dia, agora estamos a um passo de isso ser aplicado ao cristão. A tradição do sábado que vamos abordar em breve. O terceiro ponto é que isso enquadra toda essa questão. Vejam o cartaz que mostra os principais palestrantes do grande evento de domingo, né, o grande evento principal. Lembre-se, o Shabat, o sábado, não era o evento principal. Aquilo foi meio que um evento precursor e o verdadeiro evento é o domingo. Então, nisso eles estão dizendo, nós enquadramos isso como um jubileu. Agora, só rapidamente, você pode compartilhar conosco, biblicamente, qual era o propósito do jubileu? O jubileu era para descansar. Era uma celebração. Por exemplo, você teria 7 vezes 7, que é 49. E o ano seguinte foi um jubileu. Foi como Reset. Sim. Existia a compreensão de que, em última análise, Deus era aquele que estava no controle? Deus é quem nos restaura e nos renova. Você não teria dívidas, sabe, que arruinariam as pessoas para o resto da vida. Na verdade, isso impediu que a energia fosse interrompida, consolidando-se nas mãos de poucos, pois as dívidas são renegociadas periodicamente a cada 7 anos. E, em alguns casos, o período de 49 anos realmente fornecia uma estrutura para todos se lembrarem. Nossas dívidas eram, em última instância, com Deus, que é Ele quem nos sustenta em tudo, mas o jubileu nacional proposto é completamente diferente de qualquer coisa que seja um alívio ou reinício realista para o ser humano ou indivíduo comum. Eles querem dar um ar bíblico, mas sem o benefício do que Deus estava, na verdade, tentando realizar realmente, através dessas coisas como a estrutura do jubileu. E Matt, o que eu acho tão interessante sobre isso é que, como você sabe, eles de fato estão apresentando isso como esse sábado judaico. E na época de Roma, os judeus eram vistos como uma seita odiada. E hoje estamos vendo muito antissemitismo no mundo. E eu fico pensando, será que isso vai tornar o sábado como algo que pessoas antissemitas não querem nem chegar perto, sabe? Esse tipo de coisa. É interessante, sabe? Sim. E sabe, eu tenho um problema com eles. Chamar isso simplesmente de sabá judaico, porque isso realmente levanta a questão. Será que os judeus guardam o sabá da maneira que Deus quer que eles guardem? Tipo, por que que é o sábado deles? Aí você entra no lado do legalismo, pois na visão deles é uma salvação baseada em obras, o que os aproxima do catolicismo, que também é uma salvação baseada em obras. E então, aqui, os protestantes deveriam se destacar
pelo sola scriptura, sola fide, somente a fé e justiça pela fé. Mas adotamos o dia de adoração da meretriz e nos surpreendemos ao chegar no tipo de estado apóstata em que estamos agora. Mas a realidade é que eles têm muito em comum na salvação por obras. Sobre o sábado ser questão de salvação, ainda assim isso não significa uma fé baseada em obras. O fruto da verdadeira fé são as obras. E eu simplesmente tenho muita dificuldade em entender se você não consegue compreender o que Paulo disse sobre esses tipos de coisas. Talvez não explique melhor, mas se você tem fé verdadeira, você a expressa honrando o que Deus valorizou, como Abel, que não buscava salvação por obras. Buscando a salvação conforme Deus ordenou e trazendo o sacrifício correto, ao contrário de Caim, ele seguiu as instruções. Defendemos isso, não uma salvação pelas obras. A ideia de que guardar o sábado garante a salvação é uma visão do sábado judaico baseada em obras. Vocês concordam com esse tipo de sentimento? Com certeza. Quero dizer, é a formação de caráter que Deus está observando. Ele está trabalhando conosco. É como obediência. Obediência. Expulsos por desobedecer, mas Apocalipse 22 diz: Felizes os que obedecem e herdam a árvore da vida. Sim. Eu adoro essa versão. Também. Essa é a tradução correta. Não a lavar suas vestes, né? Porque Tal. lava suas vestes, guardando os mandamentos, porque então a justiça dele. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Buscar significa isso, pois não há vestes de justiça que não sejam Jesus Cristo. Escolher a obediência. Sim. Você escolhe. Você escolhe. Escolha hoje a quem você vai servir. É só que está tão claro que eles estão enquadrando tudo isso de uma forma para preparar algo, e sabemos que isso já está indo em direção ao falso em vez do real. Então, o que eles estão preparando ao nos mostrar o real? Bem, eles estão preparando o falso. E essa imagem feita por essa organização Freedom 250, o evento Rededicate 250, é como o resumo perfeito de onde estaremos em 2026. Em relação à profecia bíblica, você tem na fileira de cima seus grandes nomes do Estado, né? Aquele nome clássico, Franklin Graham, aí está a sua igreja. Então você tem o falso profeta na fileira de cima, onde há envolvimento da igreja e do Estado. Mas, meu amigo, você também percebe algo sobre a imagem na segunda linha? Sim, tem Jesus no centro. O ator que interpreta Jesus em The Chosen, Jonathan Romy, é o centro de toda a imagem. Sim, nem me fale de atores. Hollywood, atores, cineastas, contadores de histórias, não é assim que aprendemos a verdade. Isso não é a disseminação da verdade. Isso são os porta-vozes, o braço evangelístico do diabo. Sim, na perspectiva de dragão, besta e falso profeta, temos o falso profeta. A besta está aqui, onde está o dragão. Em Apocalipse 13, a América tem princípios de cordeiro, mas fala como dragão. E sabemos que ele define o dragão como Satanás. Então, literalmente, o poder que está representando Satanás agora, que seria o poder protestante, apóstata americano em ascensão, aí está o dragão, que é o emblema do país por trás dele, dando origem à besta e ao falso profeta. E aqui estão eles, em uma representação visual perfeita, unindo-se no mesmo palco, juntos para se rededicar a Deus. E então você tem, como vamos ver aqui, essa citação incrivelmente relevante de Ellen White, onde ela escreve: quando a América, a terra da liberdade religiosa, se unir ao papado. Não é isso que está sendo mostrado aqui. Isto é exatamente uma representação visual da América se unindo ao papado para forçar a consciência e obrigar os homens a honrar um falso sábado. Então eles estão literalmente no palco, enquanto vamos analisar um pouco da numerologia aqui embaixo. Em um segundo, para entender a data e por que eles escolheram essa data para honrar qual dia, o verdadeiro sábado ou o domingo, Sim. O primeiro dia da semana, o dia do sol. Sim. ela continua: o povo de todo o mundo seguirá seu exemplo. Por isso, estamos traduzindo para outras línguas. A profecia se desenrola na América, onde estão a Declaração de Direitos e a Constituição. Não existe em nenhum outro lugar do mundo. E agora Satanás está direcionando todos os focos proféticos para lá, focando em um falso sábado, tudo eventualmente levando o mundo inteiro a seguir o seu exemplo. Isso foi escrito no final dos anos 1800. Como poderia descrever com tanta precisão esse evento que estamos vendo em 2026, a menos que tenha harmonia bíblica?
Sim, quero dizer, para realmente entender a profecia bíblica, você só precisa olhar para a história e vai perceber que a história foi escrita antes de acontecer. E é exatamente isso que está acontecendo de novo. A história já dizia que isso seria futuro para nós e agora estamos vivendo para ver isso acontecer. Deus espera que não olhemos só o superficial. Esse cara fez Jesus em The Chosen, então deve ser um ótimo palestrante para esse evento, certo? Então isso é, sem querer ser depreciativo, mas é o que mais vejo nas pessoas. Ah, ele não parece ser tão ruim. Ele deveria estar lá em cima. Ele está num programa religioso. Então isso já basta. E não quero que pensem que serei rígido com os atores. Já trabalhei muito com eles e não falarei nada de pessoal sobre nenhum deles. Mas o que eu digo é que, pelo que você faz e representa, o mundo cria uma relação pessoal quando assiste você. Você fica na cabeça deles quase como se tivessem um relacionamento real com você o tempo todo. Ator é como se eles te assistissem na TV, enxergam suas emoções e também todas as suas histórias. E eles veem, criam uma amizade com você na cabeça e na imaginação deles, sentem que tem um pedaço seu em a vida deles. É apenas a psicologia humana, e os atores sabem que é difícil, quando você é popular, ser deixado em paz. O escrutínio e tudo o que vem junto com isso. E eles também podem se voltar contra você, não é? Como um amante rejeitado. E é uma loucura. Sabe, é louco? Mas é exatamente isso que, você sabe, celebridades, popularidade, atuação, todos esses influenciadores, isso pode ir até, sabe, influenciadores no YouTube e nas redes sociais, é que você acaba se tornando alguém que outra pessoa admira. Então, qual seria a melhor maneira de introduzir essa falsa ideia de quem é Jesus? Retratando isso de uma forma que você é sugado para dentro de uma história assistindo televisão. E tipo, em qual versão de Jesus ele acredita? Tipo, a versão católica de Jesus é diferente da a versão protestante de Jesus, simplesmente é. Não há outro intercessor no protestantismo. No catolicismo há vários outros intercessores, principalmente Maria. Mas, tipo, qualquer pessoa para quem você reza se torna um intercessor. Você tem uma lista enorme de pessoas para rezar. Tantos falsos deuses, pois para mim não se deve rezar a ninguém além de Deus. São deuses que seus pais não conheceram. A Bíblia denuncia o papado e esses deuses adicionais que eles nem tinham todos esses naquela época. Mas que versão de Deus estamos recebendo? Que versão do cristianismo estamos recebendo quando olhamos para essas figuras? Acho que isso é realmente importante porque Jonathan Hume é bem conhecido por sua afeição pelo visual de caveira e ossos cruzados. E nossos irmãos e irmãs do Little Light Studios fizeram um excelente trabalho sobre o escolhido Jonathan Hume. Então, ao invés de fazermos algo nosso, vamos exibir um trecho de alguns minutos do episódio deles. Vamos garantir que o link esteja na descrição deste vídeo. Mas ele apresenta dois dos personagens daquele pôster. Jonathan Hume, dizendo que é um cavaleiro templário e que segue um credo que o conecta à ordem jesuíta e à estrutura maçônica, assim como o bispo Barron, que veremos um pouco mais adiante, mas que também está naquele pôster e cujos escritos mostram como a ordem jesuíta o influenciou e impactou sua vida. E é por isso que abordamos esses assuntos. Eu sei que muitos, até mesmo pessoas do nosso grupo, não gostam de falar desses poderes, mas olhamos por trás da cortina porque, quando eles estão no palco defendendo algo como o sábado, se você não souber de onde vem e do que realmente se trata, vai achar que o que dizem parece bom. É assim que tantas pessoas acabam sendo atraídas por The Chosen, porque não param para analisar com cuidado quem está por trás das pessoas exibidas ali. Então vamos assistir a este trecho do Little Light para entender o histórico dessas pessoas. Num documentário anterior sobre The Chosen, mostramos para vocês um trecho bastante surpreendente em que Jonathan Hume admite abertamente ser um cavaleiro templário. Se você ainda não viu, dê uma olhada. Estou usando um manto e uma cruz com uma pequena coroa. Uma cruz de cavaleiro. Há 5 anos fui nomeado cavaleiro. Pela ordem, a solene e soberana ordem militar do Templo de Jerusalém. Eu perdi a cabeça ali por um segundo. Basicamente, os cavaleiros templários, que é o que isso significa. Mas não para por aí. Veja o quanto ele usa imagens de caveira. Você já viu, certo? Como os anéis que ele usa, ele está usando as roupas, ele tem todos os símbolos. Então, o que tudo isso significa? Ouça este trecho de Jonathan Hume, onde ele mesmo explica. Vem de uma tradição profundamente sentida. Uma tradição cristã católica sobre a mortalidade e a necessidade de reconhecer nossa mortalidade é o memento mori. Lembre-se, você vai morrer. Todos nós vamos morrer.
Isso é apenas uma parte da vida. Num primeiro olhar, isso parece algo muito honroso de se fazer, certo? Por exemplo, devemos lembrar que um dia vamos morrer e que devemos viver nossas vidas para a glória de Deus. Todos os dias, porque algum dia pode ser o nosso último dia. Mas nessa tradição do Memento Mori, Jonathan Hume não está sozinho. Existem outros católicos, como o padre Mike Schmitz, Sr., Teresa Latea Noble, o bispo Robert Barron e outros que promovem essa ideia de Memento Mori. Então vamos falar sobre o bispo Robert Barron. Seus laços com os jesuítas são profundos. Nesta biografia que Matthew Levering escreve sobre ele, destaca-se a admiração de Barron pelos padres jesuítas Pierre Teilhard de Chardin e Karl Rahner, de quem Barron diz ter sido profundamente influenciado. Seu ministério, Word and Fire, também está repleto de muito conteúdo promovendo Inácio de Loyola e a espiritualidade inaciana, sendo Inácio de Loyola o fundador dos jesuítas. Mas Memento Mori não é apenas católico, os maçons também o reivindicam. Ouça isto da Loja Oriental número 33 em seu site. Um dos temas que a maçonaria enfatiza é o Memento Mori, que significa lembrar que você vai morrer. Não é exatamente isso que Johnson Hume disse? Ei, também é um álbum do Depeche Mode. Sério mesmo? Sim, é o último álbum do Depeche Mode, Memento Mori, que fala sobre a morte do Andy Fletcher. Então, quero dizer, já estou no mundo há muito tempo, então estou ciente dessas coisas, mas se você vê isso em todo lugar, do Jonathan Hume a bispos católicos, você vê isso em maçons e estrelas do pop. Do que se trata tudo isso, afinal? E é por isso que precisamos saber de quem estamos recebendo nossas informações. Vendo desfilarem pessoas e você gostar de The Chosen e não ligar, é um culto da morte? Ou você está em um culto onde Deus é o Deus dos vivos, não o Deus dos mortos? Disse, deixai aos mortos enterrar seus mortos. Jesus não disse, lembre da morte? Ele diz, em mim terá vida, beberá da água e não terá sede. Essas águas que eu ofereço são as águas da vida. O que é toda essa bobagem de culto da morte? As pessoas chamam os adventistas de seita o tempo todo. Eu desafio essas pessoas a me mostrarem um adventista que ore para Ellen White. Não existe nenhum. Ainda assim, há toda uma religião, talvez a maior do mundo, e eles rezam para Maria. Pergunto, qual é a seita? Esse é o culto da morte, rezando com caveiras e tudo isso, que não fazem parte do Evangelho, não fazem parte da Bíblia, nem do Antigo, nem do Novo Testamento, de forma alguma. Não. Você está meio que bem ali, na sua frente, bem diante dos seus olhos, do que realmente se trata. E eu espero que as pessoas possam enxergar isso. Quando vemos eventos como esse, você precisa entender quem eles estão exibindo ali e o que realmente representam. É o mesmo cristianismo que você tem? É o mesmo que está na Bíblia? É o mesmo Jesus? Falam de Deus e Jesus, mas condiz com a Bíblia? Acho isso fascinante. Viu Jesus no meio, mas os apóstolos discutiam quem sentaria à sua direita ou à sua esquerda. Permita que sejamos nós a sentar à sua direita e à sua esquerda. Quem se senta ao lado de Jesus? Um católico, um cardeal e um bispo, um deles sendo Robert Barron. Pouca atenção foi dada a ele, conexões extensas com a ordem jesuíta, Pierre Teilhard de Chardin e Karl Rahner, líderes conhecidos da ordem jesuíta, são alertas proféticos para estudantes da Bíblia. Eles desfilam com ele lá. Então o LED os cobriu. Vamos então mergulhar um pouco mais nesse homem aqui. Este é o cardeal Timothy Dolan. Honestamente, ele é um dos homens mais poderosos dos Estados Unidos. Ele está no jantar em homenagem a Al Smith. Nesta eleição, eles mostram que controlam ambos os partidos, tanto o democrata quanto o republicano. Roma está bem no meio. É a ilustração perfeita do que a Bíblia nos adverte. Sim, isso é pura verdade. Pessoas brigando feito cão e gato, polos opostos, tribalismo, mas mesmo assim, eles ignoram tudo e se unem, deixando as espadas na porta por causa da casa. Na verdade, Dolan fez a invocação na 47ª posse de Donald Trump. Quando ele estava sob a cúpula da apoteose de Washington, foi o cardeal Timothy Dolan quem fez a oração. Agora, ele foi por muito tempo o arcebispo de Nova York. Recentemente, ele renunciou como uma forma de salvar as aparências por parte do papado, porque eles estão profundamente envolvidos em questões legais. Em Nova York, por causa dos escândalos sexuais da Igreja Católica, Dolan renuncia para se preservar. E após renunciar, como sinal de solidariedade e para mostrar o quão poderoso ele é, aqui está ele. E dá para notar que as famílias aristocráticas romanas gostam bastante de usar o Instagram.
E lá você acaba encontrando o cardeal Timothy Dolan. Este homem aqui é um dos homens mais poderosos do mundo. Ele é um dos chefes da Casa de Savoia. Já dissemos e mostramos antes que o pai de Trump era controlado pela Casa de Savoia. O próprio Donald é controlado pela Casa de Savoia e pelos Bourbon das Duas Sicílias. E aqui vemos que o cardeal Timothy Dolan celebrou uma missa para o chefe da Casa de Savoia, assim como para todos os seus cavaleiros. Então, todas essas pessoas atrás dele, o chefe dessa casa, estão nomeando esses homens e mulheres cavaleiros para essa ordem. E você sabe, quando você é nomeado cavaleiro nessa ordem, o que isso significa essencialmente em relação a quem você deve sua lealdade. Se você está no mundo e é um representante, como cavaleiro do chefe desta casa, bem, meu palpite é que você está essencialmente prestando lealdade e trabalhando para o seu mestre, o chefe desta casa. Então vemos que o cardeal Timothy Dolan está realmente sendo chamado aqui para celebrar a missa para esses cavaleiros, mostrando que, depois de todos esses escândalos, você pensaria que em qualquer outro emprego do mundo você seria preso, seria descreditado. Aqui, ele é essencialmente promovido depois de deixar o cargo e passa a ser diretamente o padre que ouve as confissões, além de ser aquele que celebra a missa. Para algumas das pessoas mais poderosas do mundo. Está tudo tão interligado, não é? Sim. E não é como se Dolan estivesse isolado numa ilha. O cargo de arcebispo de Nova York, na Arquidiocese de Nova York, é um dos mais poderosos da América. E isso remonta ao cardeal Francis Spellman. Esse é o predecessor de Dolan. E vemos que Spellman fez um trabalho incrível ao fortalecer essa posição da Arquidiocese de Nova York e esse cargo. Você, em Nova York, passou a ser basicamente uma das entidades regulares a receber informações da CIA e do FBI. E temos ele aqui. Temos Spellman aqui com Hoover. Tenho todo tipo de foto do Spellman com os grandes nomes do mundo. E você pode ver até aqui que o cardeal está escrito aqui em letras pequenas. Lá embaixo diz que o cardeal era um grande apoiador tanto de Joe McCarthy. E olhe para esse segundo nome aqui, Roy Cohn. Agora, nós já falamos sobre Roy Cohn como sendo basicamente o articulador para Donald Trump e sua família. Ele foi aquele que no livro A Arte da Negociação foi quem ajudou Donald Trump, treinou, orientou, tudo. E vemos aqui que Cohn foi basicamente entregue a Trump por Roma, mesmo sendo judeu. É assim que Roma funciona. O cardeal Spellman mediou a relação entre os Trump e Cohn. Ele também frequentava briefings da CIA e do FBI com J. Edgar Hoover. Atualmente, Dolan continua ocupando essa mesma posição. Você pode ver aqui. Nesses jantares de Al Smith, você não está apenas olhando para um nobre e santo padre católico ou um homem de Deus, por assim dizer. Você está olhando para o representante do chefe do reino que a Bíblia chama de pequeno chifre, que então atua não apenas como sacerdote em um dever eclesiástico, mas aqui ele é condecorado como cavaleiro da Ordem de São Maurício e Lázaro. Então, essa é a Casa de Savoia, mas ele também é da Ordem Militar Sagrada de São Jorge, que é a Casa do Bourbon das Duas Sicílias. Então, ele serve Savoia e Bourbon, acontece que sim. Trump também é controlado por Savoy e Bourbon. E aqui você simplesmente vê a intimidade, a conexão, a intersecção. Aqui de uma terceira ordem, a Ordem de Malta. Então, quando você lida com Dolan, você está lidando com a Casa de Savoia. Você está lidando com a Casa dos Bourbon e das Duas Sicílias. Você está lidando com os Cavaleiros de Malta, todos os poderes que influenciam Trump. E para qualquer um que não acredite nisso, quero dizer, seria necessário apresentar uma quantidade enorme de evidências que contrariem as conexões profundas. Há muito mais evidências, só temos um tempo limitado para entrar nesses assuntos. A questão é apresentar o sábado. Mas, ao apresentar o sábado, o que estamos realmente fazendo é comparar um sistema falso com um verdadeiro. E existe um sistema falso que afirma que o domingo é o sábado. É esse mesmo sistema falso que esse cara representa e influencia. E falando no palco com líderes protestantes da atualidade, líderes religiosos e políticos do momento. Isso é a fusão, a mãe sendo reconciliada e reunida com as filhas mais uma vez. E eu acho que quando você tem um debate sobre o sábado e sobre qual dia realmente é o sábado, você sabe, Roma não nega o fato de que a Bíblia só fala do sábado, certo? E a questão é que eles têm a autoridade para mudar o dia de adoração. E é exatamente sobre isso que se trata. Eles têm a autoridade para mudar a palavra de Deus e fazer com que você siga a tradição.
É justamente para esse ponto que estamos caminhando nesta análise aqui. Eles criaram um novo termo para permitir que essa apostasia aconteça, e esse novo termo é sábado cristão, um termo que não existe na Bíblia nenhuma vez. Vejam este gráfico, ele mostra que o arcebispo de Nova York, cargo de Tim Dolan por muito tempo, controla os Estados Unidos. Cavaleiros de Malta, outra organização militar a serviço do papado, ele atua como chefe espiritual. Eles têm tanto um chefe militar, tipo general, atualmente John Dunlop, quanto um espiritual. O cardeal Raymond Burke foi colocado à frente da Ordem de Malta. Timothy Dolan já atuou como conselheiro espiritual em Malta, mas com o que você lida aqui? O arcebispo de Nova York ocupa uma das posições mais altas de inteligência do planeta, especialmente nos Estados Unidos, chegando a receber informações e instruções do Supremo Conselho da Maçonaria, o nível mais alto da maçonaria nos Estados Unidos. Isso converge para a arquidiocese e o arcebispo de Nova York. Não deve ser surpresa, mas para muitos essa pode ser uma informação nova. Então, enquanto vemos o cardeal Dolan aprendendo um pouco mais sobre sua origem e quem ele é, acontece que ele é o mesmo que teve um desentendimento público com JD Vance recentemente. Vance afirmou que bispos católicos se opõem às políticas de Trump visando lucro no reassentamento de imigrantes. Não há dúvida de que a questão da imigração em todo o mundo, do Reino Unido à França, à Alemanha, aos Estados Unidos, Canadá, em todos os lugares é 100% a Igreja Católica. Por trás disso, são eles que basicamente querem fronteiras abertas, porque isso essencialmente muda a demografia das nações a favor deles. E desafia. Todos os precedentes legais que estamos vendo agora sendo questionados em relação à cidadania e todos os outros aspectos que vêm junto com a migração em massa. Mas e aí o que aconteceu? Diz que Vance enfrentou uma dura repreensão do cardeal Dolan. Vance se encontrou com Dolan e retratou a crítica. Quem está acima de quem? Sendo católico, mesmo sendo vice-presidente do ZER, esse cardeal está acima de você. Ele detém o peso eterno da sua alma. Você pode confessar seus pecados a esse homem e ele pode absolvê-lo. Será que verão o problema agora? Temos um problema com nossos representantes eleitos que não fazem o que prometeram durante a campanha. Você é o exemplo perfeito de quem realmente manda nas coisas. Sim, isso é difícil de aceitar para as pessoas. Mas não é isso que a Bíblia diz? Sim, Não cabe a nós dizer quem está concorrendo ou quem não está. É por isso que Deus nos dá a profecia bíblica. É por isso que Deus nos pede para olharmos para essas coisas, para vermos o falso profeta e o sistema da besta se formando e a influência que a ordem dos jesuítas está exercendo sobre o sistema de crenças protestante americano. E isso, eu sei que continuamos mostrando esse cartaz, mas ele é uma fusão tão perfeita mostrando os dois. E olhe para esta declaração, Sinal dos Tempos, 1910, quando as igrejas protestantes se unirem ao poder secular para sustentar uma religião falsa. Acho que qualquer protestante na época da Reforma teria dito que o catolicismo é uma religião falsa. bem, sim, é por isso que eles se tornaram protestantes. Sim, então é disso que está falando. Aqui estamos em 26. E as igrejas protestantes estão se unindo ao poder secular para sustentar o romanismo, contra o qual seus antepassados suportaram as mais ferozes perseguições. Imagine Martin Luther, John Knox e William Tyndale vendo essa fila de católicos e reformados, unidos ouvindo Calvino? Calvin, exatamente. Quer dizer, o que você acha que eles pensariam desse grupo de palestrantes compartilhando o mesmo palco? Eles provavelmente entenderiam Apocalipse 13 ainda melhor. Isso acabará por levar à formação da imagem do papado que irá impor decretos e sustentar as instituições da igreja. E isso é, em última análise, o que leva à apostasia nacional e à ruína nacional. Então, todos aqui em cima acham que estão fazendo a melhor coisa ao rededicar a nação a Deus. E aqui vemos que isso termina em ruína nacional. Agora, quero destacar algo, pois lidamos com simbolismo com essas pessoas. Olhe o dia, não é só um falso dia santo, foi das 9 às 6. Se você virar o 9 de cabeça para baixo, você tem 6. Então foi no dia 17. 7 menos 1 é 6. Então foi em um domingo, 6, sabe? As pessoas podem não achar que é assim que funciona, mas toda a pesquisa que eu fiz, que o Walter e outras pessoas fizeram, mostra que é exatamente assim que esse sistema funciona. É por isso que você tem alguém que representa um culto de morte lá em cima tentando te dizer sobre isso, a Bíblia e a rededicação do país a Deus.
Este é o habitat dos demônios, a prisão de todas as aves impuras. É assim que isso se parece. Está acontecendo bem diante dos nossos olhos. E eu sei que Jonathan Hume não está necessariamente usando sua roupa de The Chosen, mas ele está vestido de uma forma que realmente evoca o fato de que ele está vestido como Jesus é retratado naquela imagem também. Só mais uma coisa também, é só um pequeno detalhe. Se você chegou até aqui e acha essa informação útil sobre a vinda de Jesus, você faz a diferença curtindo e se inscrevendo agora. Se não é inscrito, leva um segundo para apertar esse botão. E isso ajuda muito o canal a levar esse tipo de informação adiante. Como poucos abordam esse assunto, realmente precisamos trabalhar juntos para divulgar essa mensagem. Então, agora vamos caminhar juntos e mostrar por que isso é importante. Precisamos entender como eles estruturam essa questão. O diabo atua no aspecto da linguagem. Os jesuítas focam na linguagem porque enquadram algo legítimo, tradição versus mandamento. O palco está pronto para um paralelo, uma versão cristã. Você tem duas versões, um sábado cristão e um sábado judaico. Vamos passar por coisas que já abordamos muitas vezes. Gênesis 2, versículos 2 e 3. No sétimo dia, Deus terminou sua obra que ele havia feito e descansou no sétimo dia de toda a sua obra que ele havia feito. O foco aqui é nele ou em nós? É ele. Com certeza, ele. Então Deus abençoou o sétimo dia. Então devemos escolher qual dia é abençoado, né? O dele ou o nosso? Nós. Assim como Caim, nós não podemos escolher. Não podemos mudar o culto. Não podemos mudar o plano de salvação. E se alguém quiser me apresentar uma declaração igualmente firme para o primeiro dia, estou disposto a vê-la. Por favor, alguém pode enviar um mandamento inequívoco do Antigo ou do Novo Testamento sobre a exaltação do primeiro dia, onde está escrito: Deus exaltou o primeiro dia e o santificou e o abençoou, porque ele descansou de sua obra que havia feito. No sétimo dia, ele descansou de toda a obra que Deus criou e fez. Essa é a mensagem do primeiro anjo. O ponto principal é adorar a Deus como Criador, não apenas por tradição. No Novo Testamento, o sábado não era algo arbitrário para os judeus. Não diz que o sábado foi feito para os judeus. Se você ouvir o papado ou qualquer protestante hoje, geralmente altera a palavra de Deus nesse versículo, dizendo que o sábado foi feito para os judeus. O mundo fez isso. Você concorda? Sim, não, isso é realmente muito preciso. Isso é usado para dizer que o sábado é para mim. Faça o que eu quiser. Outros versículos, como Isaías 58, mostram que o sábado não funciona assim. Esse é o sentido real. O sábado foi feito para o homem, ou seja, para toda a humanidade. Exatamente. Jesus diz: Eu ainda sou o Senhor do sábado. Eu estava com vocês na criação. Fiz o sábado para estarmos juntos. Ele foi feito para todos nós. E eu ainda sou o Senhor dele. Eu ainda estou aqui para reconhecer que fui eu quem criou. Todos os mundos foram formados pelas minhas mãos. Sou o Senhor do sábado, diz Jesus. E o peso das evidências só aumenta. Não dá para escolher apenas uma ou duas coisas. Mas é claro que a Bíblia mostra que somos um no corpo de Cristo quando seguimos, cremos e agimos conforme a palavra de Deus. Não muitos sábados, não dois, apenas um, pois não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então isso abrange sua raça, abrange sua liberdade, abrange seu gênero. Deus não se importa. Somos todos um em Cristo. E o estrangeiro que está dentro dos teus portões, o sábado era para todos, e nunca foi mudado de forma significativa, a não ser pelo que foi feito por meio da tradição. Então, realmente, tudo se resume à pergunta: existem dois sábados ou um? Existe realmente algo chamado de sábado cristão? Porque se não existe para aqueles que estão ouvindo isso e ainda adoram no domingo, isso não é uma condenação para você. É um apoio para ajudar, pois nós também precisamos. Mas você deve se perguntar: ache evidências que comprovem um sábado cristão, ou até mesmo apenas um sábado judaico. Se você encontrar algum desses termos na Bíblia, por favor, envie diretamente para o meu e-mail, diretamente para nós, porque ainda não encontramos os termos judeu ou cristão, sábado. E tudo o que encontramos indicava que o sábado era para todos os povos. E vemos que até mesmo no céu, Isaías 66 diz: de uma lua nova a outra, de um sábado a outro, toda a carne virá adorar perante mim, diz o Senhor. Então, essa coisa do sábado não tem fim.
Continuamos fazendo isso até chegarmos ao céu. E não há distinção entre um judeu e um cristão. Somos todos um em Cristo. E, na verdade, já enfatizamos isso muitas vezes em nossa comparação entre o Israel moderno e o Israel bíblico, dizendo que Deus não vê mais essas coisas como identidades nacionais. Ele busca apenas a conversão do coração em obediência e fé. Sim. E para que as pessoas entendam também de lua a outra lua, isso basicamente quer dizer de mês em mês, dizendo de mês a mês. Não está falando sobre guardar sábados lunares ou algo assim. Não. Isso também significa que há tempo no céu. Tipo, não é como se o tempo simplesmente desaparecesse, ainda existe quase um calendário no céu. Bem, isso será para sempre aqui também. O céu virá para esta terra após 1000 anos e estaremos neste planeta novamente. A terra será refeita, conforme escrito no final de Apocalipse 21. A terra será feita nova novamente. Então, de certa forma, teremos aqui o que já temos. Ela será refeita como se nunca tivesse havido pecado. E foi assim que Deus projetou este planeta, com um ciclo de 7 dias durante uma semana e uma volta ao redor do Sol. Voltará a ser como era na sua criação. Sim, ele está tentando nos fazer lutar contra o nosso desejo de preservar a tradição. Os israelitas queriam manter a tradição de um rei em vez de serem governados por Deus. E é essa mesma batalha que Deus está travando hoje. Ele quer que abandonemos a tradição. Satanás tenta enquadrar o sábado como tradição por um motivo. Ao fazer isso, ele consegue mudar tudo. Você pode mudar as coisas. A tradição pode ser manipulada pelo homem, então por que que você transgride o mandamento de Deus? Por causa da tradição, não é o que está acontecendo? Honram um falso sábado. Você transgride a lei de Deus pela sua tradição. Ao enquadrar isso como tradição judaica, você a coloca em uma categoria que Deus odeia. Isaías 29:13. Este povo se aproxima de mim e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Honrar com a boca e os lábios, mas longe de Deus. Vejamos algumas orações feitas na Rededicação 250. Algumas são bem bonitas. Eles honram com os lábios, mas seus corações estão distantes porque ignoram esta palavra. Eles ensinam doutrinas e os mandamentos dos homens. O padrão atual já é visível para o domingo, o sábado cristão. O sábado nacional em 15 e 16 de maio é seguido imediatamente por 17 de maio, a rededicação no National Mall, uma reunião de domingo explicitamente apresentada como adoração cristã, com altos funcionários administrativos e pastores evangélicos proeminentes, nenhum dos quais vimos naquela cena de Shabat no salão de festas. Isso me faz pensar um pouco em Daniel, capítulo 3, é um prenúncio onde você tem a reunião de todos para adorar naquele dia. Estão lá todos os principais funcionários, os governadores e os sátrapas da administração, sabe? Como em Daniel 3. Esse é um bom ponto. Nenhuma dessas figuras, nem os mais proeminentes, estava no verdadeiro sábado. Sexta-feira, sábado, o sábado judaico é praticamente a véspera do domingo cristão, o sábado cristão. 2 dias sagrados, um para judeus, outro para cristãos, dentro de um único fim de semana religioso nacional. Uma manobra muito astuta do diabo. E agora vou mostrar para vocês o contraste entre a cerimônia judaica, a cerimônia do Shabat no sábado, do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado, e então comparar com o que aconteceu no domingo e mostrar às pessoas a diferença de foco. E você pode decidir por si mesmo ou considerar o que acha que foi o evento principal entre esses dois eventos. Aqui está o Shabat judaico. Olá, seja muito bem-vindo. É um grande prazer receber você aqui hoje para darmos início a este momento especial. Espero que aproveite cada detalhe do que preparamos com tanto carinho. Vou te perguntar, isso parece uma tradição judaica para você? Isso não parece um sábado em uma igreja adventista. Não, de jeito nenhum. Parece que a gente acabou de invadir o casamento de alguém. Não queremos desmerecer como celebram o Shabat, mas estamos dizendo que, se vão apresentar isso como tradição,
e não um mandamento de Deus. Encontrado nas tábuas de pedra, no número 4, isso parece muito uma tradição judaica com várias coisas extras. Ao olhar essas observâncias do sábado, você pode sim cantar com a família, mas o que vemos não é necessariamente o método de guarda do sábado prescrito biblicamente. Isso acaba se apresentando muito mais como uma tradição de aparência judaica, em vez de um mandamento de Deus para adorá-lo como o Criador. Esse é todo o propósito do sábado. Então, eu acho que o que isso realmente me mostrou foi, se eles queriam mostrar ao público que isso era uma pequena relíquia, é uma sala pequena com um grupo pequeno, fazendo uma pequena canção e dança tradicional judaica. Bem, vocês fizeram um ótimo trabalho ao enquadrar isso exatamente como uma tradição, que pode ser meio que deixada de lado. Em vez da pompa e circunstância do próximo domingo, para mim, enquadraram como Satanás gostaria, algo com que nem sequer devemos nos preocupar ou considerar. Sobre o enquadramento, notei que só temos imagens de alguém fotografando na vertical com um iPhone. Não há quase nada da celebração aprovada pela Casa Branca. Está escrito que eles cediam o Shabat 250, então eles hospedam tudo. Agora, como veremos daqui a pouco, vamos comparar com o que aconteceu no evento de domingo. E, sabe, olhando para este vídeo, parece que cristãos estão participando disso. Nem todos aqui parecem judeus. Mas Estou absolutamente chocada que, como um cristão pode dar as mãos em uma atividade religiosa com alguém que nega a divindade de seu Senhor e Salvador? Isso não faz o menor sentido para mim. até que você perceba que é isso que faz do falso profeta o falso profeta. Assim como a mãe, as filhas, podem encontrar um terreno comum. Como veremos em um episódio futuro, o objetivo dos jesuítas é encontrar um terreno comum. Ao achar um terreno comum, pode esquecer as diferenças. Como se vê, não está olhando para os principais atores políticos na sala. Eles têm pessoas que, para mim, foram instruídas apenas a marcar presença. Elas estão participando, mas não fazem ideia do que se passa. E acho que quando não se tem entendimento bíblico em relação ao que Deus nos pede, como, por exemplo, sermos separados, você sabe, não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Eu não tenho certeza. Grande parte do mundo ecumênico, que é o que grande parte do cristianismo representa hoje, está realmente buscando encontrar esses princípios, manter-se firme em dizer, ei, olha, sabe, Deus te abençoe, mas não podemos concordar com a rejeição de Jesus Cristo. Não há nada para unir e celebrar a menos que sejamos capazes de ter união. Somente Cristo. E, obviamente, isso não vai acontecer na comunidade judaica tão cedo. Então, isso realmente coloca o protestante que está participando em uma situação ruim, como você está dizendo. E eu sei que talvez não estejamos julgando as intenções do coração. Precisamos orar por todas essas pessoas, orar por Jonathan Roumie e por Donald Trump, para que eles enxerguem. No fim das contas, você mostra que não entende sua fé o suficiente para defendê-la. A Bíblia nos pede explicitamente para termos uma resposta sobre a razão da nossa fé. Então você traz um ponto muito importante, Kenneth. Como fazer isso? Como você se une em torno de uma rejeição a Jesus? Se você é cristão, isso simplesmente não é possível. Amém. Vamos orar por essas pessoas. Agora eu quero fazer uma breve comparação direta com o evento de domingo. Agora, antes de entrarmos no vídeo, aqui está uma imagem totalmente estática e clara de Mike Johnson para mostrar a dimensão do que estamos realmente lidando aqui. Eu não quero rir. Me desculpe, mas para mim é tão óbvio que eles estão tentando tornar o sábado algo comum. Você mencionou anteriormente sobre escritos da irmã White, falando sobre como eles vão unir os dois, mas é apenas para diminuir o verdadeiro e exaltar o falso. Haveria algo mais verdadeiro do que, ei, Shabat Nacional, vamos todos mantê-lo como ato de abertura para o grande evento de domingo, a rededicação? E aqui está, agora, tão claro como água. Observe a diferença de tamanho e escala entre os dois, apenas nesta imagem. Sim, você também está segurando o telefone na horizontal agora, certo? Agora você está fazendo cinema. Não é essa, sabe, selfiezinha? Celular na mão. Sim? Sim. E agora vamos ouvir a oração de Mike Johnson. Podemos parar algumas vezes no meio e vamos ouvir a oração do Bispo Barron. Enquanto, você sabe, vamos caminhando para encerrar nossa discussão sobre isso. Mas você vê claramente aqui a fusão da mãe com as filhas. Tão claramente. Senhoras e senhores, por favor, recebam no palco o presidente Mike Johnson.
Apenas 2 segundos depois de começar, você percebe alguma diferença entre o sábado e o domingo? Eles colocaram essas caixas line array para que as pessoas possam ouvir tudo no palco. Eles têm, sabe, isso é uma grande produção. Grande produção. O palco, as luzes em grande escala, o som, as telas, obviamente a transmissão, câmeras de qualidade. O grande evento é no domingo. Muito, meus amigos. É uma grande bênção receber todos vocês aqui na capital do país. Obrigado. Minha humilde missão hoje é nos levar ao Senhor em uma oração de rededicação. Pode se juntar a mim agora? Rededicação a Deus. Antes de começar, Deus precisa que redediquemos nosso país a Ele. A Bíblia pede isso em algum lugar. Não tenho certeza se o país foi realmente dedicado a Deus para começo de conversa. Eu Acho porque ele é um grande advogado de igreja e Estado, e obviamente ele apresenta como se os fundadores realmente fossem a favor da separação entre igreja e Estado. E eu acho que ele parte do princípio de que eles declararam o país uma nação cristã, então estamos voltando a essas raízes. Como sabemos, verdadeiros protestantes nunca fariam essas afirmações do púlpito. Se ele quiser ir à igreja dele e fazer essas coisas, que fique à vontade. Você quer ir até a esquina e fazer essas coisas? Claro, mas você não deveria estar ocupando um cargo de poder no governo. Defendo uma visão de mundo religiosa, baseada na minha compreensão do que Deus está tentando realizar em seu povo. Ele não está tentando misturar política e espiritualidade. Agradecemos imensamente por este dia maravilhoso que vocês nos proporcionaram e lembramos que tua mão poderosa esteve sobre nossa nação desde o princípio. Desde que Cristóvão Colombo partiu rumo ao Novo Mundo, desde que os colonos de Jamestown fincaram a cruz em Cape Henry e desde que os peregrinos de Plymouth fizeram uma aliança para te dar a glória. Durante todo esse tempo, tu nos guiaste em cada momento decisivo, e quando nossos antepassados abraçaram a grande causa da independência americana, eles recorreram a ti em oração constante. E neste exato dia, agora, 2 séculos e meio atrás, o Segundo Congresso Continental se reuniu na Filadélfia. Então dizem que escolheram aquele domingo, dia 17, por causa do Congresso Continental. Mas eu acho que foi pela marca dos 666, o que faz mais sentido do que o evento histórico. Cada um deve estar convencido em sua própria mente sobre isso. Mas como os frutos mostram, você meio que percebe o que eles estão dizendo. São 250 anos ligando os fundadores à fundação da América cristã. E apesar dos princípios de Cordeiro, a separação dessas duas coisas baseava essas crenças. E aqui esse grupo agora está defendendo a unificação. Diante de uma batalha iminente e quase certa morte, nossos fundadores realizaram um dia decisivo do que eles chamaram de humilhação, jejum e oração. Eles fizeram isso para se humilhar e buscar a tua orientação no início da luta deles pela liberdade. Poucas semanas depois, Senhor, em 4 de julho de 1776, você deu a 56 patriotas a coragem e a convicção para assinarem seus nomes na Declaração de Independência, unindo 13 colônias distantes e díspares em uma nova nação, que se tornaria, por tua misericórdia e graça, a nação mais livre, bem-sucedida e benevolente da história do mundo. E naqueles primeiros dias, você protegeu George Washington e seu exército improvisado, enquanto eles derrotavam o mais poderoso dos impérios. Deste aos nossos pais a sabedoria e a fé para estabelecer esta nação, sob o princípio bíblico de que todos são criados iguais e livres diante de ti. Pela tua providência, nossos fundadores proclamaram a verdade de que cada pessoa é criada à tua imagem, dotados por ti, nosso Criador, com direitos inalienáveis à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Então aqui ele está afirmando que você é o Criador. Isso é coisa boa, sim? Você é criado assim. Só alinhe isso corretamente. Eu sinto que é uma mentalidade de Caim. Caim não rejeitou Deus abertamente. Ele só fez algo um pouco diferente. Acho que as pessoas realmente precisam perceber que o caminho de Caim não começou como uma rebelião gritante. Foi apenas uma diferença sutil. Então aqui ele reconhece Deus, o Criador, mas rejeita totalmente o 4º mandamento que diz: lembra-te de mim, eu sou o Criador. E lembre-se disso. Mostrando que você se lembra, guardando o 7º dia como santo que eu fiz, eu santifiquei após o meu trabalho nas coisas que criei. Afastamos a questão de Deus e decidimos fazer o que quisermos, mas ainda o chamamos de Criador. Eu só não entendo por que não podemos seguir exatamente o que a Bíblia diz. Sim, bem.
uma diferença sutil. Quer dizer, o sacrifício que Caim ofereceu foi um sacrifício sem Cristo. Caim trouxe frutos do seu trabalho e de sua horta. Mas, Ele não trouxe uma oferenda. não, ele trouxe algo sim, você tem razão. Ir ao Éden e comer lá. A árvore do conhecimento do bem e do mal representa uma diferença sutil, pois é apenas uma árvore entre muitas. Sem saber as outras opções, foi só aquela árvore que causaria motim. Mas é disso que se trata, quero dizer, e a grandeza do ato não é o que constitui o pecado. É a menor variação da vontade expressa de Deus. Isso é o pecado, é rebelião. Muitas coisas que você disse eu concordo plenamente. Muito do que ele diz é absolutamente verdade. Muitos dos nossos fundadores eram religiosos e vieram para escapar da perseguição religiosa. Como falamos no início, quando tudo começou, na verdade, eles perseguiam quem não acreditava como eles. Foi apenas com a experiência de Roger Williams em Rhode Island que houve um entendimento. A liberdade religiosa era necessária para este país ser grandioso. Isso torna os Estados Unidos grandiosos, pois consagra em suas leis a liberdade religiosa. Isso é algo maravilhoso. Isso é algo grandioso. É isso que é maravilhoso em ser americano, é que, sabe, temos um país que protege a consciência religiosa, a liberdade de consciência. Mas ver a mãe e as filhas se unindo no mesmo palco, usando a mesma linguagem, adorando no mesmo dia, isso é tão preocupante porque você simplesmente vê a formação disso. É como assistir a um trem de carga vindo em sua direção, mas não há como pará-lo. É por isso que a palavra de Deus é a base de tudo o que fazemos, porque não se trata de impedir isso. Trata-se de entender o que Deus fez como provisão para que possamos passar por isso. Mas como saberia disso sem ter um relacionamento com a palavra dele? Não dá. Isso leva as pessoas a ouvirem Mike Johnson. Ele é advogado. Ele é um homem religioso. Ele deve estar certo. Ele é inteligente e diligente. Como estaria errado? Por isso Deus nos dá a responsabilidade de mergulhar na palavra e entendê-la pessoalmente. Essa declaração, que foi reconhecida como o credo da nossa nação, também tem sido a inspiração para a maior força de paz, justiça e prosperidade humana. Senhor, hoje nosso povo se reúne mais uma vez em teu nome. Nós nos humilhamos diante de ti, reconhecemos o milagre da nossa fundação e os milagres seguintes como obra tua. Recordamos que devemos à nossa nação cada vitória, herói e boa ação realizada a ti, Deus onipotente. Em meio a uma sangrenta guerra civil, deste a Abraham Lincoln a visão e força para o renascimento da liberdade. Guerra civil iniciada pelos jesuítas. Só vou adicionar isso ali. E nos anos turbulentos que se seguiram, você nos ofereceu cura e restauração, chamando-nos, já naquela época, para o que há de melhor em nossa natureza. Quando nossos aliados na Europa sucumbiram à sombria sombra do fascismo, você preparou nossa maior geração, com a força para defender e libertar a civilização ocidental. Você encheu os peregrinos do movimento civil com seu espírito, enquanto desafiavam sua geração a cumprir as promessas da declaração. No século XX, deu a líderes como o presidente Ronald Reagan a ousadia para falar sobre a promessa da liberdade divina e o vazio da tirania soviética ímpia. Então, quem é o falso profeta que diz que está havendo uma guerra? Será que estão lutando contra a Turquia de verdade? Literalmente no Egito? Eu sabia que você ia lá. Sim, sim. É o rei do norte, rei do sul. É como se estivéssemos vencendo o ateísmo. Estamos vencendo, sim. O fascismo e o ateísmo. Basicamente, trazendo todo mundo de volta para um grande caldeirão. Sim. E quando o falso profeta for identificado sem dúvida e soubermos contra quem lutam, quando os Isirkimwan puseram em Deus confiamos, e como resposta a isso, você não pode dizer isso. Estão espiritualizando a situação. Isso está acontecendo de verdade. É a manifestação literal de uma batalha real. Essa é uma mentalidade, mas não se trata de espiritualizar algo que se manifesta de forma literal e real na nossa realidade. Isso, em última análise, nos diz respeito à ausência de Deus, ao ateísmo. Ele vai mencionar o 11 de setembro daqui a pouco. Islã. Todas essas coisas compõem a mentalidade do Rei do Sul. Esse é o inimigo que o protestantismo está enfrentando hoje. E o catolicismo está meio que com um pé em cada lado neste momento. Mas está muito claro que Rei do Norte e Rei do Sul não se referem apenas a localizações geográficas. E fazer isso é reduzir a questão a um conflito muito local e regionalizado. Quando está muito claro que o povo de Deus está em todos os cantos do mundo, e a batalha pelo coração e pela mente, que é o que estamos analisando agora, está em toda parte em relação a isso.
Escolha entre o verdadeiro e o falso por ou contra Deus. Não há como isso ser restrito a uma determinada região geográfica. No início do século, quando o terror atingiu nossa pátria em 11 de setembro, você deu aos 44 heróis do voo 93 coragem para agir. Você expulsou o medo dos corações dos socorristas, que subiram escadas e enfrentaram incêndios para ajudar quem precisava. E nos anos que se seguiram, enquanto limpávamos as cinzas e os destroços, você curou nossos corações partidos e revelou novamente o espírito feroz e inquebrável do povo americano. Todos os dias desde então, ao longo de nossos 250 anos, a América tem sido uma terra de esperança e liberdade, um lugar de milagres e a luz e glória de todas as nações. Um lugar de quê? Milagres. Bem, isso é interessante. Ele tinha meios de mostrar àqueles que habitam na terra por meio dos milagres que realizou. Então agora, a América, em seu status divino de ser abençoada por Deus, eu pessoalmente não acho que esse tipo de linguagem seja por acaso, porque a Bíblia usa a ideia de que milagres farão parte do nosso futuro. E aqui eles já estão preparando o terreno para que a América seja o lugar onde milagres cristãos acontecem. Então, para mim, isso salta aos olhos porque foi escrito, toda essa oração foi escrita. Você pode ver que ele está meio que lendo. Está entrelaçado ali, assim como acontece com o bispo Barron, que vem depois dele, sutis referências à profecia bíblica. Vamos ouvir Barron falar sobre feridas, sobre serem curadas e coisas desse tipo. Então, para mim, sabe, é por isso que ser um estudante da Bíblia é tão empolgante e relevante, porque você pode ouvir uma palavra simples, como milagre, e já entender, tipo, ok, isso está preparando as pessoas para que milagres saiam das igrejas. Sobre os Estados Unidos, a profecia diz que Deus providenciou um lugar para a mulher escapar da perseguição durante os 1260 anos. Ele trouxe seu povo a esta terra, conforme descrito em Apocalipse 12, um lugar seguro de onde eles poderiam escapar. E assim a terra se abriria e engoliria as águas da perseguição e todos os povos. Portanto, existe uma bênção nos Iuá. Houve coisas que, como Deus, protegeram e mantiveram os Iuá. Mas, novamente, a apostasia que vai surgir. Isso acarreta ruína nacional. Sim, então, Parece que o país foi abençoado, mas Satanás também virá para lá porque, afinal, os reis deste mundo não são deuses, eles são demônios. sim, Então, mesmo assim, ele permite que nações ascendam e caiam e as utiliza. E veja, os medos e os persas eram uma cultura monoteísta, sabe? Mas eles não estavam, sabe, necessariamente adorando o Criador. Quando eles vieram e derrubaram a Babilônia, sabe, eles estavam libertando o povo de Deus. Mas isso não, sabe? E ainda assim não era o reino de Deus. Então, os Euas foram usados por Deus e foram abençoados por Deus. Mas o que está acontecendo agora também é o que vai acontecer, sabe? Com base na profecia, é que vai se transformar em um dragão. Vai falar como um dragão. Então, o que você está desenhando? Além dos milagres, a linguagem importa, porque a Bíblia fala claramente que milagres formarão a imagem da besta. e é por isso. Compreender o fim dos 2.300 dias, o que houve em 1844 e o que está acontecendo lá no Santuário Celestial é relevante. Desconhecer essas coisas levou à queda das igrejas. Por isso, o espírito de profecia é o testemunho de Jesus. Ele dá o arcabouço para seguir o Espírito de Deus no tempo, como fazemos na série das 7 igrejas para acompanhar tudo até o fim. E o que estamos vendo é que o fim tem um sistema com aparência cristã que eventualmente terá milagres. Ajudar a fazer com que todos participem da criação de um sistema unificado de igreja e Estado, uma linguagem sutil, mas que considero muito importante para o nosso futuro. Por causa de você, e agora, ao nos aproximarmos do 250º aniversário da independência americana, enfrentamos um novo conjunto de desafios em uma nova era. Nos últimos anos, vimos ideologias sinistras semearem confusão e discórdia entre nosso povo. Testemunhamos ataques à nossa história, aos nossos heróis e à prezada identidade moral e espiritual desta grande nação. Essas vozes insistem aos jovens e impressionáveis que a nossa história, a história americana, é uma história de opressão. Observando isso, penso que o que fazem é igreja e o que nos mostram é Estado. Também ouço sementes de partidarismo, então está tudo misturado. Tudo misturado. E é como se eles estivessem dentro disso. Eles dizem as coisas certas. Deus dá os direitos. Mas como o Estado diz isso, é como se estivessem fundindo o Estado com isso. A afirmação é verdadeira, mas o Estado os concede ao te pedir para exaltar uma religião em particular. E somos cristãos. Deveríamos ficar animados com isso. Mas nós sabemos que isso nunca foi a intenção de Deus, nem nunca será.
Então isso cria uma imagem perfeita de igreja e Estado, e as pessoas nem percebem o que está acontecendo. No fracasso, e que essa história só pode ser compreendida através da lente dos nossos pecados. Mas, Pai, nós rejeitamos isso. Nós repreendemos isso em Teu nome. Essas vozes tentaram distorcer a verdade que conhecemos, que nossos fundadores proclamaram na declaração de que nossos direitos não vêm do governo, eles vêm de Ti, nosso Criador. Ok, uma afirmação que poderíamos concordar, certo? Nossos direitos são dados por Deus e não pelo governo, mas se não tomar cuidado, isso pode ser usado para colocar Deus no poder e forçá-lo a agir contra os ditames da própria consciência. Certo? De acordo com a interpretação deles, das tradições deles. Sim, tradições, exatamente. Senhor, como buscamos humildemente Tua orientação em provações passadas, pedimos novamente hoje, recorremos a Ti para que nos salves destas aflições e nos livres do mal, da opressão e da tirania, dentro e fora do país. Senhor, que Tua misericórdia e Teu amor nunca nos deixem. Oramos para que abençoes nosso presidente com sabedoria e força para governar nossa nação segundo a Tua vontade. Guie nossos legisladores, caminhe conosco e conceda clareza moral para superarmos diferenças e sabedoria e humildade para servirmos. Ajude nossos líderes religiosos, pastores e sacerdotes a serem fiéis à vocação e bem-sucedidos. Que Tua luz de esperança e salvação irradie por nossa terra. Senhor, hoje oramos para que nos conceda essa mesma devoção a estes Estados Unidos. Aqui, rededicamos os Estados Unidos da América como uma nação sob Deus. Ok, então esse é o fim da parte do Mike Johnson. Quais são os seus pensamentos? Depois, só de ver toda a oração dele e pensar que ele não está fazendo isso apenas como um paroquiano de uma igreja. Ele está fazendo isso como presidente da Câmara, uma posição política muito importante, fazendo essas declarações de adoração cristã muito claras e distintas. Sim, é muito religioso. É realmente uma grande mistura de igreja e Estado. Com certeza. Algo que, se estivéssemos errados como adventistas em nossa interpretação, será que existiria um mundo que fosse mais alinhado com a visão de mundo que os adventistas têm compartilhado? Não tenho certeza se existe uma versão do mundo onde isso seja mais preciso. O mundo lembrará que a igreja adventista anuncia o domingo há muito tempo. Quando isso acontecer, a mensagem do terceiro anjo ecoará com grande poder. Porque o mundo verá isso. Já faz um bom tempo que estamos falando sobre isso. Sim, a filha falou primeiro sobre as igrejas protestantes, agora é a vez da mãe. Vamos ouvir Barron, conhecido pela obra da Little Light e fortemente influenciado por ela. Ele é o porta-voz da ordem jesuíta. Liberdade e igualdade. Neste grande 250º aniversário da fundação do nosso país, gostaria de refletir um pouco sobre essa relação entre a crença em Deus e a nossa democracia. Nosso país. Quando ouvi isso pela primeira vez, meio que me incomodou um pouco. Ele diz nosso país como americano ou nosso país como romano. Como católico, qual dos dois você está dizendo? Porque se você está dizendo isso como católico, me desculpe, católicos, mas tipo, o país foi fundado para se afastar de vocês. Deus literalmente tirou o seu povo dos 1260 anos, preparou um lugar para eles no deserto, os trouxe atravessando um oceano, para se afastar de vocês. Então, dizer nosso país, e 250 anos disso, não estava nos seus planos, papado, permitir que tal liberdade acontecesse. É uma história revisionista pós-fatos celebrar 250 anos que você odiou quase o tempo todo. Deve estar gostando agora porque recuperou a maior parte da energia e está quase totalmente recuperado. Mas não finja nem use rodeios. Como se você estivesse feliz por suas filhas terem se afastado de você. E que a América tinha princípios ingênuos que você, em certo momento, chamou de erro pestilento. Sim. Como ele diz isso? Como americano ou como católico, representando a igreja? Recordamos as palavras de Thomas Jefferson. Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas. Acho que também poderíamos encontrar outras citações de Thomas Jefferson que talvez não fossem tão favoráveis ao papado, porque muitos dos pais fundadores têm citações diretas sobre os papistas, a Igreja Católica Romana, e fazem advertências contra eles. Portanto, considero muito seletivo da parte de Barons ter a audácia de citar pais fundadores que já foram citados tantas vezes. Contra a Igreja Católica, tanto quanto qualquer reformador protestante, como geralmente se encontra. Todos os seres humanos foram criados iguais e são dotados pelo seu Criador de determinados direitos inalienáveis.
Agora, a frase dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis seria uma posição historicamente católica de que consideram direitos e liberdades individuais dessa forma, não é? Não, eles não concordam com isso. A posição do Vaticano é que isso é um erro. Exatamente. Então, como ele poderia possivelmente dizer isso enquanto ainda mantém de alguma forma a doutrina da igreja, porque Roma nunca muda? Então, conforme você o ouve continuar falando, tente enquadrar isso na sua mente, porque o papado diz que eles são o vigário de Cristo na terra, você sabe, o Papa é Deus na terra, ele é o representante de Jesus enquanto ele está aqui, então qualquer coisa que eles agora enquadrem como direitos de Deus, e Deus te dá esses direitos, e Deus te dá isso. A maneira como eles interpretam isso é: Deus nos deu o direito de interpretar os direitos que ele te deu. E quando você enquadra tudo de forma eclesiástica e espiritual, mesmo soando bem, como os direitos que Deus te dá, como representantes de Deus, nós vamos dizer como esses direitos são aplicados, interpretados e até onde eles se aplicam, porque eles vêm de Deus para você. Nós é que explicamos ou interpretamos essas coisas, e é assim que funciona. A Igreja Católica pode dizer coisas assim e ainda assim não ter mudado sua doutrina, porque à primeira vista é muito claro que essa afirmação não condiz com as posições históricas da Igreja Católica. Pense bem, você ouvirá as palavras de Deus. O serviço será em latim e nós explicaremos o significado. Exatamente isso. E é do mesmo jeito com seus direitos? Pai Celestial, reconhecemos que esses princípios fundamentais não vêm do governo nem do consenso popular, mas provêm de Ti. Eles são, verdadeiramente, uma graça extraordinária, sobre a qual a nossa própria democracia se apoia e se sustenta. A nossa própria democracia? De que democracia você está se referindo, seu servo da monarquia? E para ser justo, se ele fala como americano, ele tem esse direito. Afinal, quer dizer, isso é a América. Eu sou um. Um americano, você é americano, Mas você está certo. Se você se torna papista, você essencialmente renuncia à sua posição nos EUA, porque agora você não está mais pensando do ponto de vista americano, mas sim do ponto de vista papal. Então eu diria, não só Matthew Shanchay dizendo isso, mas como a posição protestante histórica seria, ele abriu mão do direito de falar como americano, quando ele se tornou um alto funcionário da Igreja Católica. Quero ser justo para que todos saibam disso. Não há implicância, há um motivo para falarmos assim pela história e funcionamento das coisas. Você é. Sim, E eu entendo que você não queira parecer excessivamente severo, mas acho que estamos apenas sendo tradicionalmente protestantes. E isso pode ser bastante complicado para um mundo que já não é firmemente protestante. Então, como protestantes, eu sei que concordamos que, uma vez que você se torna um cardeal ou um bispo, e não apenas um fiel, mas realmente parte da hierarquia católica, você acaba perdendo a capacidade de falar de uma posição nacionalista. Isso não é algo exclusivo dos Estados Unidos. Isso valeria para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. O bem-aventurado arcebispo Fulton Sheen expressou bem esse paradoxo. Nossa declaração de independência é uma declaração de dependência de Deus. Arcebispo Fulton Sheen. Agora, se você olhar para o histórico de sermões do Fulton Sheen, esse cara era uma figura bem interessante. Ele tinha uma teologia um tanto maluca, mas ele acabou de falar sobre a declaração de independência. Você lembra como isso foi chamado pelo papado? o erro mais pernicioso, não é? Erro pestilento. Sim, É uma encíclica que afirma isso. sim. E por isso é frustrante para mim ver protestantes assistindo a isso e não tendo ao menos alguma noção da hipocrisia que está acontecendo aqui. Pai Celestial, também reconhecemos que os valores morais que guiam nossas vidas estão fundamentados em Sua vontade. Vêm dos púlpitos do nosso país. Foi deles que aprendemos, ao longo destes últimos 2 séculos e meio, sobre generosidade, justiça, bondade, mansidão de espírito, perdão e compaixão. E é por isso que John Adams, Alexis de Tocqueville, Cardeal Gibbons, Martin Luther King e Billy Graham. Você já ouviu falar desse elenco de personagens? É uma mistura completa e total de mãe e filhas. Martin Luther e Fulton Graham. E Billy Graham estava lá no meio. Então era tipo uma união entre o mundo evangélico e o católico.
Sim, Apoiado pelo fato de que uma América religiosamente vibrante é uma América politicamente saudável. É também por isso que prezamos a liberdade religiosa, uma convicção que nos tornou um refúgio para pessoas que fogem da perseguição religiosa em todo o mundo. Nós nos apresentamos hoje diante de Ti, ó Rei do Universo, como uma nação de pecadores que necessitam constantemente de arrependimento. Mas sabemos que quando nos voltamos para Ti com humildade, até mesmo as nossas feridas mais profundas podem ser curadas. E o nosso peso. O que foi isso? até antes de chegar às feridas mais profundas, sei que você focará nelas. Mas fico pensando que todos vieram para cá para escapar da perseguição religiosa, e fico refletindo. Está ali o enviado da Igreja Católica que perseguia e executava pessoas só por possuírem uma cópia da Bíblia. Tem razão, ele fala da ferida mortal sendo curada. Então temos os milagres proferidos pelo falso profeta. Então a mãe, que tem um ferimento mortal, menciona em sua parte do discurso a cura de feridas. Sim, A sutileza, irmãos e irmãs, está toda marcada pela mão de Satanás. Resolução reforçada. Senhor, nesta grande data comemorativa nacional, reunimos-nos para rededicar nosso país a Ti. Esperamos receber todos os dons do Espírito Santo delineados pelo profeta Isaías. A sabedoria, o conhecimento e o entendimento que nos permitem ver o mundo como Tu vês. Nosso país repousa sobre fundamentos teológicos. E assim, como bispo da Igreja Católica e como um americano orgulhoso, ouso dedicar nosso país mais uma vez a Deus e dizer: Senhor, que a luz do Teu rosto brilhe sobre nossa terra. Amém. Você sabe, ele diz que somos construídos sobre princípios teológicos. Sim, que estão em desacordo uns com os outros, que são totalmente opostos entre si. Então, a menos que você tenha se livrado de Maria, adoração, batismo infantil, indulgências, transubstanciação, purgatório, poderíamos listar o dia inteiro. A menos que Roma tenha mudado todas essas doutrinas, dissolvido totalmente a posição do Papa, dissolvido totalmente a confissão e o sacerdócio, não há terreno comum a ser encontrado. Como não há mais protestos quando essas questões são claramente as mesmas de antes, e ainda assim, aqui estão eles, no mesmo palco, unindo-se como um só. ao olharmos para tudo isso, precisamos lembrar que não é apenas o conhecimento do que está acontecendo. A percepção de que as coisas estão se cumprindo é o que vai nos preparar para o que está por vir ou para nos salvar. Na verdade, é a mensagem para Sardes, que vai ser a próxima igreja sobre a qual vamos falar em nossa série As 7 Igrejas, não é? Qual foi a experiência de Sardes ao sair da reforma? Porque corremos o risco de esquecer que ainda estamos na reforma, ainda somos protestantes e ainda há uma reforma. Amém. E não podemos cair na idolatria. Não podemos perder o nosso primeiro amor e ainda assim acabamos como Laodiceia. Então, à medida que continuamos essa jornada pelas igrejas, vemos exatamente como chegamos à condição em que estamos hoje. Então, ao encerrarmos nossa discussão sobre esse tema, acho que abordamos vários ângulos sobre essa questão do sábado judaico-cristão. Quero focar na origem do termo sábado cristão. Vem de artigos do Catholic Mirror em resposta aos adventistas do sétimo dia que tentavam fechar a feira mundial aos domingos. Disponibilizei grátis no meu Patreon. Acesse e baixe por lá. Vamos colocar várias coisas lá nas próximas semanas. Serão, eu acho, muito interessantes e úteis para as pessoas verem. Por isso, oferecemos isso de graça. Queremos que você leia esses documentos, pois mostram a origem do termo sábado cristão. Faça um palpite maluco. De onde vem o termo sábado cristão? Você acertou, Roma. Se isso estava no seu bingo, você acertou. Porque todos os caminhos levam de volta a Roma. E se você precisa de provas, basta ir à minha página no Patreon e baixar esse documento gratuitamente. E dentro dele, você verá que qualquer pessoa que tenta argumentar a favor de algo chamado de sábado cristão está apenas defendendo a definição de Roma sobre isso. Isso abre a porta para que o mundo aceite uma nova definição de sábado para o sábado cristão e uma substituição do verdadeiro que Deus instituiu na criação. E a Igreja Católica sabe disso. Veja o que está dentro deste documento que diz, logo na capa, o sábado cristão, a legítima descendência da união do Espírito Santo com a Igreja Católica, sua esposa.
Diz no documento: a Igreja Católica, por mais de 1000 anos antes da existência de um protestante, em virtude de sua missão divina, mudou o dia de sábado para domingo. O sábado cristão é, portanto, este dia. É domingo porque Roma mudou. A descendência oficialmente reconhecida da Igreja Católica como esposa do Espírito Santo. Sem uma palavra de protesto do vasto mundo protestante, exceto dos adventistas, que literalmente escreveram apelo e protesto em uma firme repreensão a isso. Agora, na Bíblia, há alguma menção da Igreja Católica e do Espírito Santo se casando? Não, não. Essa conversa de uma criança nascer disso é bem suspeita. Sim, e é exatamente em relação a isso. E acabei de fazer uma apresentação mais detalhada sobre isso, que vamos gravar aqui em breve, sobre todo esse mural, porque é isso que está sendo mostrado para você. No centro desse mural, bem aqui, está essa cerimônia de casamento. Este é o sábado cristão. É por isso que eles o enquadraram no Éden. Você tem a serpente aqui em cima. Este é o prédio da ONU no Conselho de Segurança. Mostra a vinda de Lúcifer, a ferida mortal curada e Roma, conectando tudo isso a esse falso sistema de adoração. Quando a união de uma igreja falsa se une a um falso Espírito Santo, gera um falso dia santo que parece sagrado, mas não é. É exatamente o que diz o artigo do Catholic Mirror. Ele afirma que nenhum protestante hoje observou esse mandamento referindo-se à igreja apóstata. A Igreja Católica se autodenomina Igreja Apóstata, negando ser tradição. Eles sabem muito bem disso. Dizem claramente que nenhum protestante jamais obedeceu ao mandamento. E continua: exceto israelitas e adventistas do sétimo dia, que devem estar certos de que a Bíblia é seu guia infalível. Deixe a Bíblia decidir se o sábado ou domingo deve ser o dia. Mas vimos na citação anterior que na Bíblia é somente o sábado. É somente a Igreja Católica que mudou para o domingo. Por isso é importante entender a profecia bíblica. Isso decifra tudo. Ao ver esta foto, sabe a origem de Jonathan Rumi. Você sabe quem é Dolan, dos Savoys e Bourbons, o que Barron representa nos jesuítas e como o papado, unido à América, forçará a honra ao falso sábado. Isso afetará a todos no mundo. Todo mundo no mundo. E é exatamente isso que a Bíblia diz. Todos vão sair em busca da fera. Sim. Assim, este pôster, embora aparentemente inofensivo, é literalmente uma versão visualizada do mundo começando a seguir a besta, da imagem da besta sendo formada. E é a fusão da filha com a mãe. Agora vamos ler isto. 2 Timóteo 3, versículos 1 a 5. Diga-se, ao olhar este cartaz, esses versículos descrevem o que vemos. Saiba que nos últimos dias virão tempos perigosos, pois os homens serão egoístas, gananciosos, presunçosos, orgulhosos, blasfemadores, rebeldes aos pais, ingratos, profanos, sem afeto, traidores, caluniadores, cruéis e inimigos do bem. Quem já leu o credo da Ordem dos Jesuítas? Você pode saber que eles desprezam tudo o que é bom. Traidores, sim. Eu diria que esses se classificam como obstinados, arrogantes, amantes dos prazeres mais do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se de tais pessoas. É isso que estamos vendo hoje? Sim, e não querendo pegar tanto no pé dos atores de novo, mas quando vejo amantes de si mesmos, é nisso que penso. O que o status de celebridade faz com as pessoas? Você esteve em Hollywood e também trabalhou no mercado imobiliário, então sabe o que esse mundo faz com você. Você sabe o que isso faz com as pessoas. E o contexto desse versículo está realmente falando da condição da igreja. É o que ocorre. O aviso diz: você verá isso na igreja, terão aparência de piedade, mas negando o poder de Deus. E o que é o poder de Deus? É o poder de salvar você dos seus pecados. Sim. E essa é a lei, sabe? É eterna. Você sabe, Isso é temos que... ser salvo. Sim. E para finalizar, mesmo navegando na página que continha o Shabat judaico, surge um aviso na página oficial da Casa Branca. Bem-vindos à Era de Ouro. Na página do Shabat judaico, a iniciativa para a Era de Ouro diz: Ei, sejam todos bem-vindos a esta nova era. Eu te pergunto, quantas vezes a expressão Era de Ouro aparece na Bíblia? Não aparece em lugar nenhum, mas o mundo ocultista tem uma era de ouro em sua história, e essa era de ouro foi o tempo antes do dilúvio. Isto é o sagrado com o profano. Ele está dizendo: eu te dei um sábado.
Estou celebrando o domingo, o aniversário de 250 anos. Rededique-se a Deus. Tudo parece sagrado. E ele fala sobre uma era de ouro ocultista. Você sabe, isso é o profano. O que vemos é a mistura do sagrado com o profano e do profano com o santo. E olhe para o que Satanás está fazendo. Ele sabe que só existe uma maneira de você detectar todas essas coisas. Satanás sabia que as escrituras fariam o homem discernir seus enganos e resisti-lo. É a espada, é a nossa arma. Foi pela palavra que até mesmo o Salvador do mundo resistiu aos seus ataques. A cada investida, Cristo apresentava o escudo da verdade eterna, dizendo: está escrito, para manter seu domínio e firmar a autoridade do usurpador papal, Satanás precisava ocultar as sagradas escrituras. A Bíblia exaltaria Deus e mostraria a real posição dos homens. Portanto, suas verdades precisavam ser ocultas e suprimidas. Essa lógica foi adotada pela Igreja Romana. Por séculos, a circulação da Bíblia foi proibida. O Papa foi reconhecido quase universalmente como o vice-regente de Deus na Terra, com autoridade sobre a Igreja e o Estado. Irmão, é literalmente a ignorância das Escrituras que leva à unidade com Roma e à unificação de Igreja e Estado. É uma pandemia de proporções gigantescas, porque o mundo agora está clamando, correndo em direção a um fim do qual seus antepassados morreram lutando para escapar. Aqui estamos hoje e a pandemia no mundo é a ignorância das Escrituras e a falta de compreensão delas. E a Bíblia diz que se você não tem entendimento, busque aquele que o dá liberalmente, porque ele vai compartilhar com o mundo a mensagem dos 3 anjos. E agora essa é a mensagem que deve atender à necessidade do momento. E diz, bem no seu cerne, na mensagem do primeiro anjo, adorem aquele que fez o céu e a terra, e o sinal de que você o segue é que você descansa no 7º dia, o sábado do 7º dia. Então, não sei como poderia ser mais claro ao explicar como é toda essa questão do sábado nacional, mas se alguém tirar algo deste episódio, que seja isso. Estamos tão perto da unificação entre igreja e Estado que, literalmente, milagres vindos dessas igrejas serão suficientes para converter um muçulmano, um judeu em cristão. Todos estão preparados e prontos porque não têm um entendimento sólido da palavra de Deus. E ainda temos acesso às nossas Bíblias, certo? Mas Satanás faz a mesma coisa que fazia na Idade das Trevas. Basicamente, em vez de queimar a Bíblia, agora é queimar a sua fé na Bíblia. Fazer você duvidar de que ela realmente significa o que diz, ou de que é precisa. Você tem todos esses OVNIs e alienígenas, e tem milagres, sinais e maravilhas. Você tem tantas outras coisas para te mostrar. Não, isso é a realidade, quando na verdade a realidade tem que ser o que a palavra de Deus diz. Amém. Se esse é o tipo de informação e ministério que faz a diferença, ao relacionar as Escrituras a eventos e fatos do mundo real para superar barreiras denominacionais, não estamos interessados em nada além da verdade. Por isso se chama Projeto Verdade. Se não puder apoiar financeiramente, ajude compartilhando, curtindo e se inscrevendo. Se puder apoiar financeiramente, ajude-nos a continuar este trabalho. Há muito por fazer e precisamos de todos juntos nesta missão. Suas orações são fundamentais. E agradecemos por todo o apoio, por todas as pessoas que nos apoiaram até aqui. Isso faz a diferença. Muitas pessoas pelo mundo dizem que essa mensagem as alcançou. Quando fomos ao Brasil, quantas pessoas lá já tinham ouvido a mensagem? E mesmo com o estado da igreja lá, foi o que os locais me disseram, a igreja adventista é semelhante à católica, tendo até padres dando mensagens no sábado. Ainda há pessoas que buscam ouvir a verdade. E para aqueles que estão apenas aprendendo isso, saiam dela, povo meu. Não tenha medo de seguir a Cristo. Ele vai te sustentar. Família, amigos, igrejas, grupos que o seguem, ele te conduzirá por tudo isso. Eu conheço gente assim, irmão, e eu sei que só queremos ajudá-las a enxergar a verdade nisso tudo. Com certeza. Vamos encerrar com uma palavra de oração. Pai do céu, te agradecemos muito por dar ao teu povo todas as evidências de que precisamos, para crer em ti, ter fé em ti, confiar em ti, acreditar na tua palavra. E assim como o Senhor nos mostra na história que a tua palavra explicou o que iria acontecer antes que acontecesse, no passado está fazendo a mesma coisa hoje e podemos até aprender com a história que o que foi é o que voltará a acontecer. Te agradecemos, Senhor, por isso, para confiarmos em ti e sermos fortalecidos. Que nossas caminhadas e desafios pessoais sejam obra de tuas mãos para nos preparar para o que virá. Te agradecemos, Senhor, por ouvir e responder
Em nome de Jesus, amém. Amém.